Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio para a gente compartilhar um pouco mais sobre a mente de Cristo, sobre aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Tenho certeza que você tem sido abençoado pelos conteúdos que nós temos trazido aqui. A gente tem tentado buscar e trazer a cada dia conteúdos que vão transformar a sua vida, que vai liberar e fazer você viver a partir da mente de Cristo. Lembrando a você que nós temos acesso à mente de Cristo, nós devemos viver a partir disso. Hoje nós estamos recebendo aqui alguém muito especial, um pastor muito especial. Tenho certeza que essa conversa vai abençoar muito a sua vida. Então, já quero convidar a você para mandar aí para todos os seus amigos, também curtir. Se você ainda não segue o nosso canal Novamente Cast, siga-nos e você vai receber a cada dia, a cada semana, novos conteúdos que vão abençoar a sua vida. Então, sem perder tempo, vamos lá. Vamos chamar aqui, esse que é pastor titular, plantador de igreja, ele é formado em música, ele é teólogo. Vamos chamar então conosco aqui pastor Tiago Rocha. Pastorzão, que honra estar aqui com o senhor. Que prazer. Cara. Já ouvia falar do podcast, estou muito honrado de estar aqui, eu creio que vai ser incrível. Estou bem animado mesmo. Muito, muito bom. Não, a gente já está aqui, olha, vou compartilhar com vocês aqui, a gente já está aqui assim, cheio de Deus. A gente começou uma conversa aqui, desde a hora que o pastor chegou aqui, essa conversa acho que tinha que ter sido gravada, né, Diego? Já desde o começo a gente já falou de tanta coisa relevante aqui, mas meu coração está queimando, pastor, amém. Por esse tempo. O senhor tem muito a compartilhar com a gente. Para quem não conhece, a gente vai colocar mais aí sobre pastor Tiago, mas pastor Tiago é o fundador da Cia Church, é uma igreja daqui de Brasília que tem impactado a nossa cidade e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos começar então. A gente gosta sempre de começar, pastor, perguntando para que os nossos ouvintes possam entender quem é Tiago Rocha. Então, Tiago Rocha é o improvável, né? Eu gosto dessa expressão porque eu vim de uma família improvável, disfuncional, né? De uma cidade improvável, né, de um contexto de muito sofrimento, mas alguém que deu certo, né? Uau. Assim como 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, fala sobre Jabes, né? Que era um homem que carregava um estigma de um nome, né? Que era aquele que provocava dores e estava destinado a viver um futuro de dores, mas ele ora a Deus e Deus muda a sorte, né, daquele homem. Então eu me identifico como alguém agraciado por Deus, que, como diz Salmo 40 também, né? Alguém que Deus se curva, tira de um lamaçal, coloca os pés sobre a rocha, um novo cântico sobre a boca e, por graça, começa a usar no Brasil, fora do Brasil, através de N formas, para a glória dele, amém? Uau, pastor, que bênção, que bênção. Casado, filhos? Eu sou casado com a pastora Loi há 14 anos, eu tenho 3 filhos, né? A Gabriela Radassa, de 11 anos de idade, a Ana Beatriz, de 9, e o Joshua Davi, que nasceu ano passado nos Estados Unidos, né? Ele nasceu em Birmingham, nos Estados Unidos, e é um bebê de dupla nacionalidade, né? Representando uma aliança, né, com aquele país. E estou agora vivendo essas 3 fases, né? Uma na pré-adolescência, uma criança e um bebê. São 3 fases bem desafiadoras, né? Bem desafiadoras. Mas que legal, pastor, que legal. Bom, conta pra gente, pastor, assim, o senhor vem de um berço evangélico, cristão, em qual momento, a gente gosta sempre de entender em qual momento Jesus te encontrou nessa sua caminhada. Sim, assim, o meu testemunho é muito grande e dá para gravar um podcast só dele, mas não vai ser o caso hoje, eu vou tentar resumir. Mas o que acontece? Eu não vim de família cristã, eu sou o único pastor de todas as gerações da minha família, assim, que eu conheço, na verdade, por parte de pai e por parte de mãe. Né? Meu pai não era, minha mãe também não, mas com cerca de 2 anos de idade, minha mãe vai para uma igreja, né, no Gama, e ali eu começo a conhecer a palavra, cresço na igreja, né? Só que minha mãe ela tinha alguns problemas mentais bem graves, né? Então a gente passou por muitos desafios por 18 anos, né, dessa doença dela. Mas nesse tempo, né, a infância na igreja, a adolescência daquela desviada, né, uns 4 anos. Com 17 eu volto radicalmente para Deus. Aí foi meu ponto mesmo a minha curva do futuro, eu costumo dizer que foi aos 17 anos de idade,
onde eu conheci Jesus profundamente, até no Monte dos Milagres, no Gama, muito conhecido. Você lembra o momento exato, assim, Lembro. algo que te marcou, assim, no momento Lembro. exato? O que acontece? A minha mãe ela ficou com problemas de transtornos mentais por conta de uma briga com meu pai, espancou ela perdeu resguardos e desenvolveu esquizofrenia né? E bipolaridade. Né? Isso durou muitos anos. E eu cresci com um remorso muito grande do meu pai, né? Aí, aos 17 anos de idade, depois que eu fiquei um tempo afastado, aí tentei ser bandido, não tinha vocação. Né? Os caras levam Olha, acho que eu já ouvi de tudo, mas a pessoa não ter vocação para bandido, essa é a primeira eu falo que os moleques doidos da rua, né? Falavam, Thiago, não, velho, você não nasceu para isso aqui não, mano, você nasceu para a igreja. Só que aquela tentativa de encontrar teu espaço, teu lugar... Aí conheci a galera do movimento e não deu certo. Pastor, aquele cara que o diabo chama ele e fala assim, não, meu filho, você já nasceu para Deus. Não, já. E falando disso, olha que loucura. Aí quando foi com 16 anos de idade, eu conheci uns amigos que eram envolvidos com ocultismo, com satanismo. Aí eu me interessei, falei, uau, quero saber o que é isso. Tipo assim, aquela busca por tua tribo, por alguma teu coisa povo. sobrenatural. Eu queria, alguma coisa transcendente, sobrenatural. Exato. Aí tinha um lugar que se encontrava, aí tinha um momento que alguns ficavam possessos e os demônios mandavam sair do lugar, né, que não me queria lá. Aí eu falei, cara, os bandidos não me querem, os demônios não me querem, meu pai não me quer. Eu falei, o que eu sou nessa vida? Aí quando foi com 17 anos de idade, eu lembro que eu voltei para Jesus, né, eu decidi, foi uma decisão, né, eu estava no culto, porque eu ia, né, esporadicamente, mas sem compromisso. Aí decidi radicalmente, só que quando eu decidi voltar para Jesus, eu sou muito intenso. Talvez eu tenho o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que a hiperatividade é o mais forte. Você é sanguíneo também? Sou um pouco também. Eu costumo brincar que sou igual o Hermínio fala, sou sanguíneo pingando. Eu sou um pouco também. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Eu falei, cara, se for para mim ser crente, eu vou ser crente de verdade. Eu não quero ser um crente, né, como eu conheci alguns amigos, né, minha boca, eu falei, não, vou ser crente. Aí voltei para Jesus radicalmente. Eu era aquele cara que fazia 21 dias de jejum, só água, né? E aí eu lembro que eu estabeleci uma campanha no monte, eu sempre muito focado com esse negócio de propósito, tá até hoje, né? Só assim, abrindo um parênteses, a gente está em 200 dias de oração na igreja, né? Começou agora, está dia 14, todo dia 5 da manhã, 6 da tarde e 10 da noite. Né? Isso vamos até setembro, que é na semana do aniversário da igreja. Então, todo o meu ministério foi marcado por intensidade. Se eu contasse metade das coisas, eu ia falar, meu Deus, bicho é doido, né? Aí, assim, então, eu comecei intensamente a buscar a Deus. Vamos contar algo. Uma parte eu quero conhecer essas loucuras. Então, eu sempre fui muito intenso. A minha palavra é essa, intenso, né? Ontem mesmo eu saí de uma obra da igreja, a gente estava ampliando a igreja, eu saí daí 2 da manhã, 5 da manhã eu estava na igreja orando, de manhã, 10 horas eu estava na reunião, estou aqui no podcast agora e mais tarde volto para a obra. Então a minha vida é essa, assim, frenética, assim, e lidando com várias situações. Aí eu fiz uma campanha de ir para o Monte dos Milagres, que não sei se você já chegou a conhecer, já ouviu falar. É o do PSU? Não, tem o do PSU e tem um no Gama, que é um monte mesmo, é uma montanha muito alta mesmo, muito famosa lá no Gama. Já ouvi, mas eu não a conheço. Aí eu falei, vou fazer 1 ano de campanha toda sexta-feira. Aí beleza, no primeiro dia eu fui, subi no monte, aí tô lá no monte e tal, aí eu muito intenso, estava em jejum, muito sensível e tal, comecei a orar, né? E minha oração era muito intensa, eu gritava no monte, Deus me usa, Deus me leva pelas nações. Sempre já tinha essa semente apostólica, né? Esse desejo por nações, continentes, estudava sobre nações, continentes, e gritando isso, falando, Deus, eu estou aqui, se possível, para morrer e tal. E quem passasse falava, cara, que menino espiritual, né? Aí, nesse monte, tem tipo uma caverna mesmo, que eles cavaram no monte, onde os caras, uns profetas fazem uns propósitos loucos também lá, de ficar vários dias lá. Aí sai um desses profetas dessa caverna e ele vem sapateando, como diz os assembleanos, cortando cana na minha direção. Sim, e falando em línguas, sapatinho de fogo. Só que eu tava naquele dia assim, eu falei, cara, não quero profecia. Cortando cana. Essa eu não tinha escutado ainda, não. Aí o cara veio assim... Na minha reta, eu falei, cara, eu não quero. Sabe aquele dia que você quer orar, você vai para um culto, para uma vigília, você fala, não quero profecia, não quero que ninguém venha falar nada. Tô aqui bem com Deus, buscando, orando, tava lá. E lá vem ele marchando, falando em línguas. E eu falei, meu Deus, vai para lá, moço, vai profetizar para outro. Tô bem aqui, tô orando, falando com Deus. Esse cara chega perto de mim, ele para. Não, ele para. Aí eu falei,
né, parou de gritar em línguas e tal. Ele falou, meu filho, ela me chamou meu filho, né? Eu quero usar muito você. Aí eu falei, uau, começou bem, então continua aí, eu quero ouvir, amor. Mas primeiro, você precisa perdoar o seu pai, meu amigo. Quando aquela palavra veio no meu... Eu falei, como é que é? De jeito. Eu pensando, eu falei, aquele cara que espancou minha mãe, que me abandonou, formou outra família, que me fez passar sofrimentos horríveis, me peça qualquer coisa, menos perdoar esse cara. Aí, naquele dia, virou uma chave na minha cabeça que o meu sonho, com 17 anos de idade, era morrer por Jesus. Olha que loucura, era meu sonho. Ir para um país não perseguir. Só que eu descobri que, na verdade, não era um sonho, era uma fuga. Eu sofria tanto, eu passava por tantas dificuldades, que eu pensei, se eu for para um lugar e morrer, pelo menos eu morri por uma causa boa e vou para o céu direto. Então, tipo assim, não era um propósito real, era uma fuga, né? E é engraçado, porque você estava disposto a morrer por Jesus, mas perdoar o pai... Sim, eu queria morrer, mas não queria viver uma vida livre. Exato. Né, daquele rancor que eu carregava. Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu comecei a chorar às 11 horas da noite, mais ou menos. Eu virei a noite inteira chorando, a noite inteira assim, chorando. Quando foi 5 da manhã, eu lembro o sol nascendo, nunca esqueço dessa cena. Eu dei um grito bem alto no monte: Pai, eu te perdoo. Naquele dia, pastorzão, eu tive uma experiência, não foi com o poder de Deus, né? Não foi com a graça de Deus quando você se sente perdoado, amado, aceito, redimido. Naquele dia eu tive um encontro com o amor de Deus. E aquilo foi absurdo, porque eu senti de verdade como se algo quebrasse dentro de mim. Eu senti algo quebrando, como se meu coração estivesse envolto, né, de uma estrutura de pedra, perdão, e que ele fosse quebrado, né, sim, na hora. E na hora veio algo sobre mim, eu senti algo descendo sobre mim. Isso eu estou falando de 17 anos, eu tenho 38, 21 anos atrás. De lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma, sabe? Uau. Tipo assim, são 21 anos ininterruptamente que você falava assim, se a pessoa um dia desistir, olhar para trás, em parar, nunca. Nem um resquício de pensar em lutas gritantes. Que né? Benção. Então foi aos 17 anos. Aos 17 anos de idade foi a curva do futuro. Eu tive várias curvas do futuro, momentos, porque toda nova fase, para mim, né, pelo menos particularmente comigo, toda nova fase comigo, toda nova estação, ela é marcada por um encontro com Deus, um forte encontro com Deus. Sim. Então esse foi o primeiro, assim, que foi a curva do futuro, né? Sabe o que Deus fala comigo às vezes, falando sobre isso? Toda estação é marcada por um novo encontro. De tempos em tempos, Deus se revela a nós. E uma das coisas que Deus me falou um pouco tempo atrás, em cada momento que Deus se revela, Deus nos leva a um nível de maturidade. Uau. E cada vez que ele vai se revelando novamente, então é como se um novo ciclo se iniciasse, mas num nível de maturidade superior. E uma das últimas vezes que eu tive uma grande revelação de Deus na minha vida, que fazem poucos anos, coisa de uns 2 anos atrás, Deus veio, passou em cima de mim como um rolo compressor. E aí Deus me levou a lembrar de todas as vezes, de uma certa forma tem um movimento meio ciclo na minha vida, a cada 7 anos, mais ou menos. Também são 3 e 7, né? Exatamente, a cada 7 anos eu tenho uma revelação incrível sobre Deus. E aí Deus começou a me mostrar que nos anos anteriores, aquilo que era exigido de mim era menor do que... Então em cada uma dessas revelações, a última Deus falou assim, aí, até quando você vai querer ser menino? E então eu entendi que eu precisava dar um passo a mais. Pastor, que lindo esse seu encontro com Jesus. E como é que depois disso, assim, por exemplo, hoje você é um pastor, fundador e plantador de igreja. Eu acho, nós vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre igreja contemporânea. Mas e como é que o senhor chegou nesse lugar? Chamado ministerial. O senhor entendeu logo já que já era para o senhor pastorear? Como é que foi esse chamado ministerial? Então, com 12 anos de idade eu comecei a estudar música, né? A tocar na igreja, aí desvio, mas continuo tocando. Quando eu volto, eu sempre tive essa marca muito forte de adoração, né? Eu comecei a compor na adolescência também, né? Eu tinha sempre essa habilidade com palavras, habilidades com melodias e tal. Então, aí meu ministério começou tocando na igreja, né? Eu era músico, né? Tocava na igreja local, igreja pequena. Qual era a igreja? Igreja Cristã Pentecostal de Brasília. Aqui era onde? Lá no Gama mesmo? Era no Gama e depois abriu uma congregação em Santa Maria que tem até hoje. Sim. Né? Que sou extremamente grato a eles, porque foi toda a minha base bíblica e musical. Era uma igreja muito forte musicalmente. Talvez, não sei se você conhece um dos músicos de lá da época, que foi meu professor, era o Juan Cleves Batata.
Ah, sim, Batata, sim, músico claro. fora da curva, assim, Famosíssimo em Brasília, todo mundo conhece. Muito forte. Aí peguei aula com ele, então comecei a estudar música e automaticamente comecei a estudar aí. Só que eu tinha zero aptidão para qualquer cargo de liderança, porque eu tinha e tenho, na verdade, eu tinha algumas dificuldades. Dicção não era boa, não é tanto ainda, né? Eu gaguejava muito, gaguejo menos, né? Mas ainda volta e meia ainda acontece, e tinha esse déficit de atenção. Então isso me fazia, o instrumento era um lugar seguro para mim. E eu gostava de lugares seguros, né? Então eu tocava ali 3 dias, 3 noites, vigília para 10 mil pessoas, não tinha. Só que falar em público, liderar, dar um estudo bíblico, essas coisas eram bem distantes para mim. Aí até que depois essa igreja, eu fiquei nela até os meus 19 anos de idade. E foi um rompimento muito difícil, né? Porque assim, a gente entendeu muito claro, né, que eles tinham uma chamada específica e eu tinha uma chamada específica. Então assim, foi bem emocional, assim, que a gente tinha uma ligação muito forte emocionalmente. Até hoje eu tenho um carinho extremo, sempre vou lá. Hoje minha irmã e meu cunhado são pastores dessa igreja, né? Então assim, tem essa ligação muito forte, né? Sim. Mas aí quando eu rompi, aí eu fui para um outro extremo, que eu fui para o M12, G12 e tal. Aí eu tinha que ter como é que fala? Discípulos. Só que uma coisa que eu sempre tinha, ainda que eu não liderasse, porque assim, a liderança formal que não me atraía. Esse negócio de pegar na frente e tal. Mas eu sempre fui muito cercado por pessoas, amigos. Eu sempre fiz muitos amigos, sempre estava facilmente em uma posição de influência. Tudo que eu fazia eu me destacava, né? Mas não tinha essa habilidade, né? Com palavras e tal. Aí beleza. Aí quando eu entrei, que eu vi nesse desafio, aí comecei a desenvolver liderança, né? Tipo assim, aí na visão celular, quando você alcançava um certo número de células, né? Aí você era ungido ao pastorado. Você se tornava pastor, né? Então, eu já estava na rede de jovens, eu já estava com quase 400 discípulos. Uau. Então a igreja cresceu muito, assim, a partir quando eu ativei essa liderança, porque eu já tinha essa habilidade de fazer amizade, me conectar a pessoas. Sim. Aí quando eu assumi essa posição, aí comecei a ler muito. Aí nessa época despertou em mim a paixão pela leitura, né? Até hoje sou apaixonadíssimo. Fala de qual o primeiro livro que te impactou? Assim, Eu nunca esqueço. Assim, todo bom leitor tem, né? O meu primeiro livro, na verdade, o meu primeiro livro foi um dos livros mais marcantes e é uma cultura na minha vida hoje, que é A Poder em Suas Palavras. É um autor norte-americano, não vou recordar quem é o pastor, mas é um clássico até da Betânia, que lança, né, clássicos, né, da literatura. E esse livro falava sobre o poder da declaração profética. Isso virou uma cultura de 21 anos. Eu tenho pilhas de caderno, né? Hoje eu tenho um livro, lancei um livro recente. Isso foi em que ano? Foi em 2000 e... Não, acho que foi em 2004, mais ou menos. 3, 4. Estou perguntando a data porque foi exatamente a mesma época que eu vivi um avivamento incrível e um despertamento incrível. E o livro que me marcou nessa época, provavelmente você deve ter lido, que é Tommy Tenney, Caçadores de Deus. Li demais. Assim, na verdade, eu tive fases de leitura, né? Eu comecei lendo, eu li 2 livros clássicos da Betânia, não, 3, na verdade, que eu tinha, na igreja tinha esses livros antigos, né? Que aí tinha A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal. Clássico. Pode falar assim, o que eu estou ouvindo do Loren Koeniger. David Wilkerson, lá de Nova York, sim, né? Aí, e A Poder em Suas Palavras. Então, foram os 3 primeiros livros que eu li. O do Loren Koeniger, que é o fundador do Itajocum, meu amigo, ali foi uma chave assim, na minha vida surreal, né? Porque ali ele falava muito sobre a habilidade de ouvir a Deus, né? E de comunicar bem o Evangelho. Aí foi ali que eu comecei, né, a me apaixonar por leitura. Então li. Aí era fase, né? Eu lembro que você vai lembrar também, na época da Rebecca Brown, sim, que ela estourou no mundo, né? Ela veio para libertar os cativos. Era Divina Revelação do Inferno? Não, essa foi outra... acho que o principal era ele veio libertar os cativos, né? Que foi clássico, né? Sim, na época virou uma febre, né? Aí eu li todos dela, que tinha disponível em português. Li também todos do Daniel Mastral também, que ele começou na época também, Voz Clamando no Deserto, Filhos do Fogo. Aí eu estava na época da libertação. Aí depois eu tive uma época de leitura de fé reformada, né? Aí li muita coisa sobre Calvino, sobre né,
a visão, né, presbiteriana. Depois eu fui para a história dos avivamentos também, estudei muito, né? Sobre Amo. Sou eu amo, apaixonado pela história dos avivamentos. duas coisas que eu amo, né? Estudar avivamentos e biografias. Amo demais, assim, sabe? Porque assim, rola essa identificação, você fala, cara, o cara veio do nada, o cara não era nada. E você teve no Museu do Billy Graham, nos Estados Unidos, na Grande do Norte? Não tive. Cara, meu amigo, velho, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. Porque assim. Já vou anotar aqui para minha próxima viagem. Para mim, assim, eu tive a oportunidade de ir em 24 estados americanos, né? Conheci todos os pontos turísticos que eu queria conhecer, mas o que me marcou, assim, o lugar que me marcou foi o Museu do Billy Graham. Porque assim, eles têm a livraria dele e em volta da livraria tem um tour que você faz. E ele está sepultado lá. Tem a casa dele original, que ele morou. Aí nesse tour, você assiste um telão, você está numa antessala, aí tem um telão. Aí você assiste ele, pregou para mais de 2 bilhões de pessoas, aconselhou tal presidente. Aí beleza, fala de toda a grandiosidade do ministério dele. Aí você está ali preso. Você sabe o que me choca, por exemplo, sobre um cara como Billy Graham? A biografia dele fala que ele pregou para em torno de 2,2 bilhões de pessoas. Sim. Um dia Deus falou, Sérgio, quantas pessoas tem no mundo? Deus, 7 bilhões, 7 para 8 bilhões. 4 pessoas com o Billy Graham é suficiente para evangelizar o mundo. Uau. Cara, eu falei assim, caramba, 4 pessoas é suficiente. Eu falei, Deus, só pode arrumar mais 2. Uau. Só pode arrumar mais 2. Cara, se você for lá, meu amigo, assim, qual foi o choque? Assim, meu choque, assim, que eu chorei. Eu chorei o tour inteiro, né? Porque tem foto dele com Elvis, com Martin Luther King, com grandes celebridades, com grandes presidentes. Presidentes, né? Ele foi conselheiro, se não me engano, de acho que uns 10 presidentes. Aí você entra na casa dele, simplicidade total, né? Casa simples. E tinha condições de morar na mega mansão americana. Mas quando acaba esse momento onde fala da grandeza do ministério dele, aí abre 3 portas automáticas. O americano é muito... Ele gosta muito de megalomaníaco nessas questões de... Né, apresentações. Eles são bem exagerados, assim, excelentes nisso. Aí quando terminou o vídeo lá falando, pregando em estádios, lotou estádios do mundo inteiro, aí abre essas 3 portas automáticas. Aí agora você está convidado a passar pelo tour. Aí quando você passa pela porta, você cai numa tenda do tamanho dessa sala. Uma tenda de plástico. Aí abre outro vídeo, foi aqui onde tudo começou. Nunca menospreze os pequenos começos. Uau. De uma tenda, um homem tocou o planeta. Cara, na hora eu chorei. Eu falei, porque a gente tem a doença, né? Assim, a doença da comparação, né? Então a gente começa a pensar, fulano está vivendo isso aqui, eu não estou vivendo, ou está onde. Só que cada um está numa fase da vida, no processo da vida, né? Então, às vezes, você ainda é semente, né? O outro cara já está com a árvore dele já lá, mas a gente fica nessa uma doença de alma, né? Às vezes, de querer se comparar. Aí, quando você olha um cara que tocou o planeta, tocou vários presidentes, várias celebridades, tocou nações, né? Impediu guerras, foi um diplomata mais do que os formais de governos, o cara começou numa tenda. E você sabe o que é interessante, pastor, que eu vejo? Muitas vezes, por exemplo, essas experiências, elas são de uma certa forma pessoais e conecta com aquilo que é o chamado e o propósito da gente. Por exemplo, eu me lembro que quando eu li Caçadores de Deus, eu fiquei louco. Poderoso. Aquele livro mudou-me, assim, Deus usou aquele livro para mudar a minha história. Acredito. E eu vivi um avivamento incrível a partir daquele livro. E eu queria dar aquele livro de presente para todo mundo. Então, eu comprei dezenas, centenas, quase centenas daquele livro para dar de presente. Porque aquelas pessoas, gente, eu quero que essa pessoa viva o mesmo que eu vivi. E às vezes eu passava a pessoa lia e ela não sentiu o mesmo que eu senti. E às vezes ela lia um outro livro e ela recebia algo. Então, o que Deus me falou disso? Você está ligado àquilo que eu te chamei. Então, por exemplo, quando você entra numa tour vendo Billy Graham, o que Billy Graham viveu, isso mexe muito com você, exatamente porque está muito conectado com o propósito que Deus te chamou. Sim. E aí foi nesse contexto que você foi chamado para o ministério, só para a gente chegar nesse ponto. Voltando lá, né? Então começou com música, depois liderança, né? Hoje talvez seja uma das grandes habilidades que Deus me deu por graça, né? Que é formar líderes, né? Até eu escrevi um livro sobre isso, sobre liderança. Você estava falando disso, você está lançando... Já lancei, na verdade, eu lancei ano passado um livro e vou lançar agora... Qual é o nome dele? A gente coloca aqui, pode falar que a gente coloca a capa aqui. O primeiro é Órfãos de Líderes Carentes de Liderança. Tentar só explicar a ideia central do livro. Existe uma orfandade nacional de liderança, né? Por isso que se cria
muitas figuras caricatas, né, de salvadores da pátria, né, enfim. Está faltando líderes, né? Eu falo líder é o pai, né, um pai que seja líder da sua casa, líderes na igreja, líder na sociedade. Só que porque o líder é a pessoa, liderança já é o ecossistema que ele desenvolve, o modus operandi, o ensino. Jesus ele era santo, 100% Deus, né, 100% homem, só que ele não só era alguém perfeito, ele tinha uma didática, uma pedagogia, né, que a Bíblia fala que a admiração do povo até no final do Sermão do Monte é que ele não prega como os escribas e os fariseus, ele prega como quem tem autoridade, né? Então, tipo assim, a forma que ele ensinava, né, o programa de liderança é tão importante quanto o líder, né? O ecossistema que você cria de desenvolvimento pessoal coletivo é tão importante quanto um bom líder, porque existem bons líderes, mas que são péssimos em criar um ecossistema de crescimento coletivo, porque o bom líder não é aquele que consegue mover massas, mas é aquele que consegue transformar massas em indivíduos únicos. Esse é o grande desafio, né? Então, que é a minha visão de liderança hoje, né? Eu formo líderes. Eu passei 5 meses nos Estados Unidos e deixei a igreja aqui com... Você foi na minha ausência. Sim, exatamente. E você viu a igreja pegando fogo, porque assim... lotada uma das grandes evidências do líder, assim, do verdadeiro líder é se tornar inútil. Exatamente. Né? É inutilidade. Eu ia dizer isso, né? Que o papel maior do líder é... Quando o líder adquire a maturidade, é exatamente o momento em que ele se torna inútil. Porque o desafio é levantar pessoas de confiança. E você só levanta pessoas de confiança se você é um homem de confiança. Né? Então, você é um homem de confiança, você levanta pessoas de confiança, você cria um ecossistema de confiança, que até na cultura americana é muito forte isso. Né? Você esteve lá tantas vezes, sim. Você vê que o americano confia no outro. É incrível. Assim. Claro que também perdeu a confiança também, mas a essência central do livro é essa. É não só formar o líder como pessoa, mas fazer ele entender que ele precisa criar um ecossistema de desenvolvimento coletivo. Muito legal. E eu acho que é muito relevante, né? Nós estamos vivendo um momento, eu acho que esse tema, a gente tem falado sobre isso, que nós estamos entrando em uma era de maturidade da igreja. E essa era de maturidade, ela conecta exatamente quando a Bíblia fala sobre os 5 ministérios, a conexão dos 5 ministérios. Né? E essa conexão dos 5 ministérios, a gente entende que a Bíblia diz até que cheguemos à plenitude de Cristo, né? Então fala sobre ministério pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos, né? Os 5 ministérios. Então a gente entende que por muito tempo a igreja, e até a gente vê os avivamentos, os avivamentos eles estavam muito focados em uma pessoa. Sim. Então a gente vê que todos os movimentos anteriores ele foi focado muito em uma pessoa, mas o que eu noto nesse momento é que Deus ele está construindo uma igreja que a liderança é coletiva, que o próximo movimento, e eu tenho visto muitos profetas falar sobre isso, o próximo movimento de Deus ele não vai ser de uma pessoa, ele vai ser do coletivo, né? E é uma coisa que eu falo muito lá na igreja, né? A CIA ela não é uma igreja de um homem só. Ela é uma construção de muita gente incrível, né? Muita gente incrível. Alguns, naturalmente, até por ter afinidades com redes sociais, essas coisas se destacam mais em visibilidade, mas não em importância. Não quer dizer porque tem visibilidade é mais importante que não tem. Então, o time hoje é o segredo, né? O sucesso hoje da nossa igreja, né? É um ecossistema de muitos líderes bons, né? Hoje eu posso, tipo assim, eu tenho 10 caras que eu posso falar, eu vou ficar 1 ano fora, agora você vai ficar. Não, agora é você. Porque é uma cultura de confiança. E o incrível, eu voltando, até você viu, né, no vídeo lá, eu falando com a igreja, a emoção da igreja. Sim. Né, tipo assim, até a forma muda, até a atmosfera no momento que você entra ali. Agora, uma coisa interessante é que a gente nota que a igreja... quando você tem uma cultura de liderança coletiva, você consegue criar uma cultura e um DNA na igreja que mesmo quando o líder sai fora, aquele DNA permanece. Sim. Né? Então, assim, a gente notava que aquilo que estava acontecendo ali, você estava fora, mas você estava 100% conectado. E sabe o que foi engraçado disso? É porque eu recebi vários amigos lá, que eram de outros estados e tal, eles falavam, Thiago, eu te vejo aqui, velho.
Eu vejo você na atitude dos teus liderados, eu vejo você... porque uma coisa que eu falo muito, até no livro eu falo sobre isso, quanto mais fraco o líder é, mais manipulador ele vai ser. Até porque a manipulação ela é a arma do líder fraco. Né? Então ele precisa criar ameaça, ele precisa ameaçar, ele precisa ir pelo viés do medo, né? Ele desconfia de todo mundo, né? Ninguém é digno, né, de substituição, porque se alguém ocupar, aí pensa em plano de carreira, plano de poder, aí pensa em monopolizar poder, né? Sendo que um líder sarado, né, um líder curado, pelo contrário, quanto mais pessoas ativadas, né, melhor é para a instituição. E quando você sabe o seu lugar, até porque assim, as pessoas reconhecem pessoas que sabem quem elas são. As pessoas conhecem pessoas seguras. Se as pessoas veem um líder seguro, que é igual Jesus, ele está dando uma palavra muito dura, né, falando que o corpo, né, que vão comer o corpo dele, e o povo pensando de forma literal, né, beber o meu sangue, sim, canibalismo, o que é isso? Ele estava falando de forma, né, metafórica, né, sobre o que ia acontecer na cruz e tal. E o discurso muito duro, a multidão começou a sair. Né? Ele olha para os discípulos e fala assim, pode também, se vocês quiserem pode também. Então, tão convicto de si... Ele deu a liberdade, né? Deu a liberdade. Que até sozinho ele continuaria e levantava de novo outros... Então, assim... E eu vi um pastor falando esses dias sobre isso, dizendo que ele acredita muito que aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo, ali na descida do Espírito Santo, em Atos... são as mesmas pessoas que estavam naquele dia que Jesus falou assim, olha, vocês podem ir embora, e todos foram embora, porque assim, Jesus deu uma liberdade tão grande, ele estava tão seguro daquilo que ele estava dizendo, que ele falou assim, olha, vocês podem ir, e ele fala com os discípulos, né, vocês também podem ir, então ele dá essa liberdade, né. E eu acho que é isso, né, o maior desafio, ainda nesse nicho de liderança, o maior desafio do líder é liderar pessoas livres. Porque você criar robô, você criar gente, né, através de você uniformizar pessoas, você manipular, você criar um ecossistema de medo, né, de manipulação, é fácil, porque é sistema. Você cria um sistema que funciona. Agora, você liderar gente livre, que está com você porque ama, porque pode parecer clichê, mas é a grande verdade, né, de qualquer instituição ou igreja, né, que o que mantém é o alimento. Não é a cerca. Você pode construir a cerca mais do que for, que ainda assim você vai perder muita gente. Então, o não ter medo de perder pessoas é o que te faz não perder pessoas. Sim, né? sim. Até porque assim, nós completamos esse ano 10 anos de igreja. Nós não sabemos o que é um racha. Nunca teve assim, 10 pessoas se uniram e saíram juntas. Elas se organizaram para sair juntas, né? Ou um pastor se rebelou. Porque é tão forte, a identidade da igreja é tão forte, é tão viva, é tão presente que não dá espaço. Quem está comigo está porque quer. Tá? Porque é convicto, entendeu a chamada coletiva, entendeu a visão. Então, acho que Uau, que incrível. Bom, e já que a gente entrou nesse seria o próximo assunto que eu te perguntaria. Como hoje vocês são Cia Church? Pode falar, eu quero que você fale um pouquinho sobre quem é a Cia Church, né? Para que as pessoas aqui possam conhecer. Mas assim, como é que nasceu isso no seu coração? Sim. Como é que nasceu a Cia Church e essa igreja que tem feito esse movimento tão incrível, tanto em Brasília como a nível internacional, né? Sim, sim. O que acontece? Eu tive algumas decepções ministeriais, né? Porque todo mundo que entra na sua vida é um professor. Alguns ensinam como ser, outros como não ser, né? Então eu tive alguns exemplos pastorais, né? De como não ser um pastor, de como não tratar dinheiro de igreja, de como não tratar pessoas, enfim. Então, só que quando eu saio de um ecossistema um pouco adoecido, aí qual era a minha visão? Não, eu vou procurar uma igreja, né? Uma igreja saudável para congregar. Ou eu vou mudar de nação. A América era uma das possibilidades, que eu tenho amigos lá há muitos anos, né? O vice da igreja que fundou comigo já está lá há 6 anos, estabilizado, né? Já tem toda uma estrutura de vida lá bem sólida. Então, eu tinha 2 caminhos. Até isso é muito engraçado, essa história, porque eu vivi algumas coisas foi um tempo de 8 meses até vir a convicção da igreja, né? Aí, gravidez, né? Sim. E o primeiro momento era procurar uma igreja. Aí, querendo ou não, eu já era conhecido um pouco no cenário da música aqui em Brasília, porque sou compositor, né? Então, já tinha algumas músicas que já estavam tocando, já tinha... Então, assim, aí, querendo ou não, eu tinha
algo a oferecer, né? Uma habilidade, algo dom, Sim, talento, sim, sim. influência, relevância e tal. E até essa questão musical, ela te ajuda muito na comunicação, né, em tudo. Então, acho que tem mais facilidade Sim, alguém que é da música para começar um projeto. Aí eu tive 2 igrejas grandes que vieram atrás de mim, né? Quando souberam que eu estava, né? Não vou dar o nome, mas são bem grandes até ainda hoje, bem fortes aqui em Brasília. Mandaram representando na minha casa, tal, tipo assim, um convite formal, né? De 2 pastores muito grandes de Brasília. Só que eu não senti paz, assim, os homens de Deus, respeito demais. Eu falei, cara, não sinto que é isso. Só que eu estava com meu coração muito inclinado a ir para fora do Brasil, né? Eu sempre amei missões e tal. Essa questão de transculturalidade, isso me encanta, sabe? De culturas, nações, povos, línguas, raças. Isso aí queima minha vida, meu coração a vida toda. Só que beleza, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a visitar algumas igrejas. Aí eu fui numa igreja, até essa eu posso falar, né? Que é uma igreja muito saudável, lá em Santa Maria, do Ricardo Vasconcelos e da... Esqueci o nome da esposa dele, Família de Sucesso. São bem conhecidos, né? Aí fui no culto, eles não estavam... Culto muito bom, palavra muito boa, louvor muito bom e tal. Eu pensei, cara, achei. Aí tava eu, minha esposa e os 2 pastores que hoje moram nos Estados Unidos. Só que a gente tinha um compromisso aqui em Brasília, então a gente ia sair antes do culto. Ela falou, quando acabar a palavra, a gente já sai de fininho e vamos embora. Olha que loucura a história. E isso nós nesse processo, procurando lugar. Aí eu olhei para minha esposa e falei, amor, que incrível, que palavra legal, que atmosfera. É aqui. Ela falou, também gostei. Depois vamos procurar como é que eu membresia e tal. Levanto antes de acabar o culto e vou saindo. Quando eu tô saindo, uma senhora me chama, né? Eu já tô o culto rolando. Ela, ei! Aí eu, né, olhei para trás. Aí eu pensei, vai me dar boas-vindas, pegar meu telefone e tal. Já vão te chamar para lembrar. Aí ela levantou e falou assim, Deus manda te dizer que aqui não é o teu lugar. Mano, uau! Como que você recebe umas boas-vindas da igreja dessa? Mano, olha, diante de Deus, ela olhou para... Tá aí uma boa forma da gente não treinar os obreiros. Tá aí, viu, Diego? A equipe de recepção das nossas igrejas. Não faça isso. Não, mas ela olhou para mim e falou assim, aqui não é o seu lugar. Deus manda te dizer que a partir de você vai nascer uma igreja nessa cidade e essa igreja vai tocar as nações. Cara, ela começou a liberar palavras assim e eu em choque. Eu falei, caramba. Uau. Falei, tá me expulsando da igreja, tia. Eu falei, eu queria ficar. Aí beleza. Depois disso, começou uma série de confirmações. Pessoas de fora do Brasil, pessoas, amigos, todo mundo falou, Thiago, a partir de vocês vai nascer uma igreja, porque eu não acredito que se abre igreja na empresa, né? Sim. Não é CNPJ, né? Apesar que é importante se ter, mas a igreja nasce, né? Só que Santa Maria é assim, como eu falei, eu sou muito intenso, abrindo aspas da intensidade. Eu já fiz orações naquela cidade de madrugada durante quase um ano inteiro. Tipo assim, eu dei voz naquela cidade várias vezes, né, ungindo. Isso antes de ser pastor. Eu sempre tive Santa Maria como uma responsabilidade pessoal. Eu amo cidade. Eu acho que você falou uma palavra, desculpa interromper um pouquinho, mas acho que você falou uma palavra, que essa palavra, entre aspas, é mágica no reino de Deus. Responsabilidade. Sim. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas essa cidade é muito dura, essa cidade Sim. é muito difícil. E a gente não assume a responsabilidade sobre algo. Né? Acho que Agostinho falava que a minha paróquia... Foi John Wesley. John Wesley. Eu tenho muito como minha paróquia, né? Exatamente. Porque a história da Sé está muito atrelada à história de Santa Maria, né? O amor que eu tenho por aquela cidade. É uma loucura, assim, sabe? Então, desde sempre, eu sempre fui muito... Eu sempre amei a cidade, eu me envolvi, eu trabalhei com a segurança da cidade, trabalhei com ação social, trabalhei com projeto social, trabalhei com um monte de coisa. Tive projeto social na cidade, que movimentava mais de 1.000 crianças por semana, né? Então, assim, sempre amando a cidade, sempre. Só que quem falava também é o David Wilkerson, né? Eu não estava procurando abrir, vou parafrasear, né? Uma igreja nessa cidade. Eu sentia a dor de Deus por ela. Sim. Né? Então, tipo assim, na verdade, foi como Moisés, né? O povo clama, chega até a Deus, Deus procura um amigo dele, né, para resolver o problema que o povo estava clamando. Então, Isaías, né? Isaías lá, também, né? sim. Aí o que aconteceu? Olha que loucura, linkando, isso que eu acho que não vou me perder, que eu já falei tanto sobre isso, que isso para mim é apaixonante falar sobre essa fase da minha vida, né? Então a profeta libera a palavra, né? Eu fiquei assustado, depois comecei a receber um monte de confirmação. Aí teve um dia que, antes de começar a igreja,
que eu tava morando no Valparaíso, eu tinha comprado um apartamento no Valparaíso, só que eu fiquei com o coração doendo, que eu queria morar em Santa Maria. Eu tenho uma paixão por aquela cidade, mano. Eu fui em Nova York, fui no Tocantins, mas Santa Maria pra mim é a cidade mais top que tem, né? Eu amo aquele lugar. Ó, você que tá pensando em ir pra Nova York, não, vá pra Santa Maria. Tá pensando em ir pra Tóquio, tá aí uma boa candidata, vá de Santa Maria, você vai... Aí, que besta, cara. Aí o que aconteceu? Olha que loucura isso aconteceu. Aí teve um dia que eu tava 3 da manhã, eu acordei. Não sei o que tem, tem um mistério com esse horário, né? Eu acordei. É verdade. Aí Deus falou comigo muito claro: vai em Santa Maria e dá uma volta completa na cidade. Peguei meu carro, e na época a cidade sempre foi muito perigosa, né? De dia Santa Maria, de noite Vixe Maria, né? E de madrugada. Você não conhecia, né? não. Era piada interna lá. E eu morava. E assim, a igreja começou num lugar que chamava Faixa de Gaza. Aí você pensa como é tranquilo o lugar, Jesus. né? Aí, olha que loucura, pastorzão. Aí eu saí, peguei meu carro. Na hora que eu entrei na cidade, pela entrada de baixo, eu comecei a chorar copiosamente, chorar. Eu não sabia por que eu estava chorando. Subi a cidade chorando. Dei a volta da cidade, fui para casa chorando. Chegando em casa, eu falei: Deus, por que foi tão surreal que minhas vistas embaçavam? Tanto que eu chorava. Eu não sabia que eu estava chorando. Sabe, ver aquela vontade de chorar, você quer chorar. Chorei. Aí eu falei: Deus, por que o Senhor me trouxe para chorar nessa cidade? Que loucura, sair de casa, tinha minha mulher em casa. Eu ouvi muito claro, como eu estou te ouvindo, você falou comigo bem assim. Eu te trouxe aqui para te ensinar um princípio. Cidades, também é roupa de lembrar disso, não são ungidas com óleo, são ungidas com lágrimas. Uau. Porque você passou anos derramando óleo, mas nunca derramou uma lágrima para essa cidade, para esse povo. Sabe o que isso me lembra? Tem um dos avalistas, eu não me lembro qual é o nome dele, que eles começam uma família vai para uma cidade tentar plantar uma igreja nessa cidade. E aí ele escreve, eu não lembro se foi John Wesley, um dos avalistas, escreve dizendo: olha, nós estamos aqui mais de um ano e nós já tentamos de tudo e não obtivemos resposta, não tivemos sucesso. Aí ele só responde dizendo assim: tente lágrimas. Uau! Isso é lindo, sim, cara, isso é fantástico. Ali foi uma chave, não tinha a igreja ainda, né? É porque assim, as pessoas às vezes elas veem o topo da árvore, veem o sucesso, né? Vê assim a relevância que às vezes alcança, mas por trás sempre tem históricos de sacrifícios, de encontros com Deus, sim, de lágrimas, de choro. Sim. Aí aquele dia virou a chave, aí chegando no nascimento da igreja, né? Aí beleza, começou várias pessoas confirmando: ó, vai nascer igreja a partir de você, amigos de fora do Brasil, estrangeiros, e eu fugindo, porque assim, 2 coisas que eu nunca imaginei na vida: ser pastor e implantar uma igreja. Até porque também para mim um dos grandes pré-requisitos de quem é chamado por Deus é se sentir extremamente incapaz para aquilo que Deus está te chamando, né? Todo mundo tem essa crise, na Bíblia é cheia de crise, né? Gideão, Moisés. Você vê Davi, a gente fala muito sobre isso. Davi era inadequado, inadequado para os pais, era inadequado para o rei, né? Quando ele estava ali, o pai chama todo mundo, chama Davi. Né? Então, assim, não. Sim. Depois de Saul, chama todo mundo, chama Davi. Né? Então, ele Saul tinha estereótipo, tinha aparência, mas não tinha o coração, né? Exatamente. Aí foi quando começou. Aí teve um dia que eu recebi um casal de missionários, né? O Jean e a Grazi, de Paços de Minas. Aí chegam lá em casa, a gente sentado na mesa, começa conversando, eles, cheio do Espírito Santo, ele falou: Tiago, a partir de vocês vai nascer igreja nessa cidade. E a palavra é essa. E essa igreja vai tocar as nações, essa igreja vai... Ele falou uma coisa que, quando aconteceu, né, 2 coisas que ele falou que aconteceu. Ele falou assim: ó, Deus vai te dar músicas que você vai passar na frente das igrejas e você vai ver suas músicas sendo cantadas. E outra coisa, pessoas vão chegar no aeroporto de Brasília perguntando onde fica Santa Maria por causa do mover de Deus que vai começar a trabalhar de vocês. Isso aconteceu mais de 100 vezes. A gente recebeu mais de 20 nações nesses 10 anos, gente do mundo todo já veio para Santa Maria. A primeira equipe, eu levei uma equipe uma vez de 20 americanos, de igrejas grandes americanas, para Santa Maria, né? Aí quando beleza, chegou quando essa foi a última confirmação. Aí eu ainda quis questionar. Aí eu falei, pastor, Jean, aqui em Santa Maria tem, porque eu tinha feito um censo, tem 400 templos, que Brasília é um histórico de divisões absurdas, né? Tipo assim, as igrejas é muito tempo em cima do outro. Uma rua com 20, né? Santa Maria é muito comum isso. E aquela região ali, né? Do Gama, Santa Maria, surreal. Recanto, com uma quantidade de templos. Absurdo, absurdo. Sim. Aí Santa Maria 400, uma cidade de 120 mil habitantes com 400 templos. Eu falei: para que eu vou abrir mão do templo aqui, mano? Por que eu não me junto a uma igreja dessa? Melhor, mais fácil. Aí foi quando ele viu a flecha final, aí foi a cartada final que a igreja começou a ir, nessa frase. Ele falou assim: ó, lojas abertas,
ou CNPJ aberto, tem um monte. Agora, a Igreja do Reino está em falta no planeta. Não é só Santa Maria, não. No mundo está faltando igrejas do Reino. Aí ali eu falei, me rendo, Senhor, tá agora. Aí, tipo assim, a gente começou na sala da minha casa, literalmente na sala de casa, sem nada. Eu tinha um violão, minha esposa, esse casal, só nós 4. Nós temos uma palavra. Tem nada, tinha nada, numa região chamada Faixa de Gaza, né? Começamos sem membro nenhum, né? Porque geralmente tem igrejas que nascem, infelizmente, de rachas ou de migração, né? Tipo assim, abre a igreja da moda agora, todo mundo vai. Até porque a CIA ficou mais de 5 anos no anonimato, sem ninguém saber. Aí o Jonas chega nesse 6 meses de igreja, ele chega, né? Passando processos difíceis na vida dele, assim, destruído, chega, e uma coisa assim, o Jonas é um cara que eu tenho, assim, a gente é, assim, praticamente família, né? Tá até lá em casa essa semana. Jonas Serra, né? O senhor tá dizendo? Sim. Okay. Aí ele chega nessa época, e a gente sonhava muito, a gente desde os primeiros dias, aí a gente começou a falar, a conhecer a Bethel Church e tal. A gente falava, cara, Deus vai dar músicas pra gente que vai tocar no mundo todo. Aí começava a falar sobre que Deus ia nos levar nos 4 cantos da terra, que não sei o quê. Então, a gente sonhava muito, muito, muito mesmo. Aí eu lembro que quando a gente chegou em 10 membros, a mesma unção, intensidade que ele canta hoje, ele cantava para os 10 membros. Uau. Assim, uma coisa que a CIA sempre teve, desde o começo, foi um lugar marcado por muitos encontros com Deus. Sempre teve uma unção muito, muito surreal. Não sei explicar, desde pelos cultos. Era um violãozinho, 4 pessoas, a glória vinha. Sabe o que eu acredito sobre isso, pastor? Eu acredito que pessoas carregam atmosferas. Sim. E quando você é criado, quando você nasce numa atmosfera da presença de Deus, aonde você vai, você carrega aquela atmosfera. Eu sempre, quando a gente chega em um lugar para ministrar, em todos os lugares, todos os países que a gente chega, eu falo com eles, nós não somos termômetro, nós somos termostato. Sim. Né? O termômetro é aquele que mede a temperatura. Né? O termostato ele determina. Né? Então, eu sempre digo isso. Então, quando o senhor fala sobre isso, sobre essa atmosfera da presença de Deus de encontro, está muito conectado com o DNA da onde nasceu. Teve um dia, assim, abrindo parênteses para complementar o que você está falando, teve um dia que teve um culto que eu não estava. E o culto foi muito ruim, assim, naquela perspectiva. Você vem com expectativa. E tinha muitos visitantes. Tinha uns 200 visitantes nesse dia. Tava muito cheio de visitantes. Aí eu cheguei pro pastor que estava responsável pelo culto no dia. Eu falei, mano, o que aconteceu? Ele, não, mano, porque tinha muito visitante. Eu falei, como é que é? Ele, tinha muito visitante. Aí não rolou. Não deu. Eu falei, então quer dizer que é os visitantes que determinam o nível da unção da igreja? Eu falei, não é a igreja que apresenta para eles o poder do Espírito Santo. Eu falei, tá errado. Aí naquele dia ele aprendeu essa lição, né? Sim. Eu chamei, a gente tem lá uma Assembleia Geral que é um chicote, né? Eu chamei todo mundo, todos os líderes. Né? Eu falei, visitante, o culto não é feito para ele. Pô, a pessoa muito bem-vindo, pode vir, a gente quer ver Jesus. Mas antes deles, o culto é feito para a glória de Deus. Para atrair a glória de Deus. E eles vão entrar nesse bolo junto com todo mundo aí e vão ser quebrantados, né? Enfim, né? Tinha um amigo meu, um pastor muito simples, ele mal sabia ler e escrever. E ele falava Jesus, todo simplesão, de Minas Gerais, ele falava assim, olha, se você coloca um ramo verde no meio de uma churrasqueira, dentro de uma churrasqueira acesa, aquele ramo vai começar a soltar água, chiar, muitas vezes você escuta o barulhinho dele chiando. Sim. Mas se você olhar, dali a pouco ele pega fogo. Então, lugares incendiados pela presença de Deus, pessoas chegam, e é interessante, né? Porque eu falo de soltar água, a pessoa chega, eu assim, vejo, literalmente a gente vê isso acontecer, pessoas chegam e começam a chorar sem nem saber por que estão chorando, né? Sim, e isso casa muito também com a visão que eu tenho, né? Porque geralmente se pergunta, né? Eu já ouvi muito, né? Porque a gente teve alguns resultados expressivos em pouco tempo, né? Assim, questões de música, de tudo, né? De unção, tal, de crescimento. Então, geralmente é muito comum se você perguntar qual é o segredo, né? Sempre a pergunta número 1. Um exemplo, teve um ano 2018, a gente ganhou almas todo domingo. Eu não fazia apelo, o povo chegava no altar chorando que ia para Jesus. Foi um ano assim de avivamento assim, surreal. E os caras perguntavam, Tiago, como é que é isso? Eu falei, cara, só tem uma estratégia que a igreja precisa, ser cheia do Espírito Santo. Porque quem convence é ele, quem move é ele. Se o visitante chegou, é ele que vai trabalhar no coração da pessoa, que ela vai se entregar. Então a gente viveu muitos casos das pessoas
pedirem para aceitar Jesus, por conta da atmosfera que você Sim, estabeleceu. sim, sim. Né? Agora, se você deixar ele estabelecer a atmosfera do culto, você está enrolado. Sim, sim. Não, muito bom. Uma coisa que a gente conversou bastante aqui antes, falando sobre uma igreja contemporânea. O que é a questão da igreja contemporânea, quando a gente diz uma igreja contemporânea? Uma igreja para esse tempo. Sim. Uma igreja plantada para esse tempo, com uma visão que carrega as bases daquilo que foi estabelecido pelos nossos pais, Claro. mas que carrega um DNA apostólico e profético, entendendo os próximos tempos, né? Deus é um Deus geracional. Ele fala: se eu sou Deus, quando Deus se apresenta, fala: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele fala de 3 gerações ali. Então a gente entende que Deus é um Deus geracional. E um dos problemas, a gente até falou um pouco assim, eu venho de um contexto de uma igreja já de mais de um século, né? A Igreja de Deus foi fundada em 1980 e quase entre 80 e 90, né? Então, dos anos 1900, então um século atrás. E nós estamos fazendo hoje mais de quase mais de 130 anos, né? Então, são igrejas que vieram no século anterior e elas sentem uma dificuldade estrutural de caminhar numa sequência de continuar sendo relevante no cenário atual. A gente vê que no século anterior elas foram muito relevantes. As igrejas as pentecostais, a gente chama de pentecostais históricas, né? Sim. Então essas igrejas históricas, elas carregaram um pouco no século anterior, uma facilidade, acho que um modus operandi que conseguiu ter um crescimento, uma abrangência muito grande, mas elas também carregam uma dificuldade de acessar o novo. Então, quando a gente fala sobre igreja contemporânea, uma coisa que me chama muita atenção na Cia Church, eu tive a oportunidade de estar lá e de presenciar isso. Uma igreja que carrega bases muito sólidas, bases da nossa teologia, bases muito sólidas. Então não é uma igreja líquida, Sim. uma igreja sólida, mas que também carrega consigo um DNA de uma cultura muito profética e apostólica, apontando para o tempo do fim. O que o senhor me diz? Qual é o segredo para a gente conseguir nesse momento? Sim. A primeira coisa assim, que você falou, né, o fundamento não se remove, né? O fundamento dos apóstolos, né, nós somos a continuidade da igreja primitiva, né? Todos nós, na verdade, né? Eu falo todo o corpo de Cristo. Primeiro que essa deveria ser a primeira consciência, né? Uma igreja que se moveu em sinais, maravilhas, em poder, em avanços, porque assim, existem algumas coisas que elas são atemporais, e uma delas é o poder do Espírito Santo. Ela é atemporal e ela... Então, antes de se comunicar com o novo, não perder a essência do fundamento correto, né? Porque tem muitos fundamentos que são ideias humanas, que são, como é que eu posso dizer, doutrinas humanas, né? Então, o tradicionalismo, ele é bom para a memória e perigoso para a história, né? Tipo assim, para o futuro, né? Porque o tradicional nada mais é do que manter tradições, né? E há uma diferença muito grande, que é um perigo também, que é bom alertar, até para a compreensão profunda de quem vai ouvir em casa, né, da diferença entre mundanismo e contemporanização, né? Que o mundanismo, tipo assim, tem igrejas que eu sou moderno, vou fazer o culto bem novinha, vou fazer o culto piscina de amor, vou fazer o culto do El Chan. Faz sentido. Então, isso aí já é um extremo burro, e todo extremo é burro. Né? Então, assim, a gente consegue comunicar com um jovem, adolescente, com a criança, né, hoje, mas também consegue comunicar com um ancião também. Né? Um exemplo, eu sou um pastor que eu nunca quis me estereotipar, apesar que eu uso a barba, mas a barba não tem, mas assim, eu não gosto de tatuagem, não tenho nada contra, mas não uso, né? Porque eu sempre quis acessar todos os lugares. Então, esse dia eu estava pregando na Metodista Histórica lá na Asa Sul, já preguei na Igreja de Deus algumas vezes, algumas delas, né? Já preguei
Batista tradicional, batista independente, então assim, assembleia tradicional, porque você consegue transitar, porque você não é extremista em nada, porque também tem os contemporâneos extremistas, eles criam nichos. Que se torna uma bolha, né? Se torna uma bolha. E também uma coisa que eu vi também é a religiosidade investida. Exato. Aí o que o cara começa a fazer? Tipo assim, primeiro, o terno e gravata é religiosidade. Agora o padrão é bermuda e tatuagem. Aí bermuda e tatuagem passa a ser o padrão agora de quem é espiritual. Exatamente. O que ele fez? Só inverteu, mudou nada, entendeu? Então eu vi muitos extremos. Até eu vi esse perigo acontecer na vida dos evangelistas. Né? Porque o evangelista é aquele que ama ser pessoas, uma cidade, ele ama pregar, ele não compreende a estrutura, ele não compreende a liturgia, para ele estou na rua o tempo todo. Só que aí também surgiu muitos anarquistas, né? Tipo assim, os caras contra o sistema, contra a igreja. Tem vários exemplos, não vou citar não, mas tem muitos exemplos, né? Brasília tem exemplos disso, né? Então, que eles começam a dizer que estão comunicando com o tempo, mas estão atropelando tudo, desrespeitando. Então, a primeira coisa, é impossível ser contemporâneos sem respeitar o que veio primeiro. Então, acho que o honrar quem veio antes, porque uma igreja de Deus, é uma igreja que pavimentou o meu caminho. As facilidades que eu tenho hoje, que foram, né, homens como os pastores antigos, os anciões. Eu conheci um missionário lá na Bahia, um cara de 88 anos para 90 anos, que ele foi o primeiro missionário numa região baiana lá, que ele ganhou milhares de pessoas para Jesus. Então assim, eu tenho sempre esse cuidado. Nós somos modernos, falamos, porque na verdade a modernidade que se fala é ser atualizado. Você tem que saber, né, sobre comunicação, marketing, você tem que saber sobre, um exemplo, o Twitter mesmo, que hoje é o X, né, que é uma das ferramentas assim de maior velocidade de informação. Então você tem que estar antenado, você tem que saber como que está se movendo, porque isso tudo eles são usados para bem e para mal. E se você não sabe comunicar, um exemplo, a pornografia, o acesso à pornografia. Então, quando o pastor ele fica muito arcaico, ele não consegue lidar com os problemas de hoje. Por exemplo, a maioria dos problemas de ansiedade, burnout, síndrome do pânico, é pelo excesso de informação, é pelo excesso de tela, Então, na verdade, eu acho que falar a linguagem do tempo é aprender sobre o tempo que você está. É o que eles não querem fazer. Então, eles se mantêm, né? Um exemplo... Porque talvez aprendeu um modus operandi, uma forma, né? E se acostumou, se adequou àquele padrão, e a pessoa tem dificuldade de sair daquilo ali. Sabe uma coisa que Deus me falou esses dias e me chocou muito, assim? Deus falou comigo: Edson, para de responder aquilo que ninguém está perguntando. Uau. Porque a gente não acessou quais são as perguntas dessa temporada, desse tempo. E a gente não tem buscado entender quais são as dores dessa geração. Porque eu acredito muito, quando a gente fala sobre isso, e a gente fala sobre a igreja contemporânea, pensando que estamos vivendo um tempo contemporâneo. Né? E assim, concordo 100% com você, quando você disse sobre honrar aqueles que vieram antes. Por exemplo, meu avô foi pastor na Assembleia de Deus. Meu avô plantou na região norte de Minas. E até agora, há poucos anos atrás, porque ele plantou muitas igrejas no norte de Minas e foi para a região sul de Minas, onde eu cresci, onde eu nasci e cresci. Região de Capitólio, Minas Gerais, também plantou, levou o evangelho para aquele lugar. E regiões muito extensas. E meu pai teve a oportunidade de voltar agora, alguns anos atrás, a Salinas, uma cidade de Minas Gerais, no norte de Minas. E quando ele chegou, ele ficou assim, encantado e surpreso de ver o tamanho da obra que se tornou aquele pequeno começo que meu avô fez. Só que eu acho que a coisa mais importante, quando a gente fala sobre contemporaneidade, é entender em qual tempo você está vivendo e para qual momento Deus te chamou. Porque muitas vezes nós estamos vivendo, entrando em uma era diferente, entrando em um momento diferente da história. Deus está escrevendo uma história diferente e nós queremos persistir, talvez, trazendo uma mensagem que Deus me falou para algum tempo anterior. Eu acho que o maior cuidado que a gente precisa ter nesse sentido. E também, ao mesmo tempo, concordo muito com você, entender uma coisa assim, eu comecei por um tempo na minha vida, por estudar muito igreja contemporânea, eu comecei a desacreditar de igrejas históricas, que Deus poderia fazer algo. E um dia eu fui numa igreja, tem alguns anos, fui numa igreja e a estrutura era tão engessada,
Porque eu cheguei lá e eu me lembrei dos primeiros cultos de quando eu nasci, de quando eu era criança, 2, 3 anos de idade, já estava na igreja, eu me lembrei dos primeiros cultos. Parece que nem a cor da parede não tinha mexido na igreja. Era praticamente a mesma. E eu comecei a olhar e comecei a pensar assim, Deus, o Senhor consegue se mover no meio de uma estrutura tão engessada? E Deus me falou algo que me marcou esses dias. Eu sou Edson, eu não sou contemporâneo. O que Deus queria me dizer? Eu estou movendo em todas as eras, em todos os tempos. Eterno. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente precisa entender o tempo. Quando a Bíblia fala assim, e Daniel, entendendo que havia chegado o tempo do cativeiro, se colocou em oração. Então, assim, uma coisa que me chama a atenção é que Daniel entende que havia encerrado uma temporada e ele se posiciona para entrar numa nova temporada. Então, eu acho que um grande risco que nós temos, pastor, muito, é de tentar, de manter, entre aspas, um tempo de cativeiro quando chegou o tempo de eu profetizar a libertação. E a luz vermelha, né, de emergência do tradicionalismo é o medo de transicionar. Então, e o problema de não transicionar e conectar ao que está sendo feito hoje é a igreja ficar obsoleta, que foi o que aconteceu na Europa e foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Você que foi muito na América, sabe disso, o quanto que o tradicionalismo, tipo assim, a visão de conselho, assim, tantas visões que passaram, fez com que a igreja europeia, americana, morresse e ela se tornasse irrelevante para a cidade. Né, porque virou um clube de crente, tipo o Rotary Club, crente idoso, né, tipo assim, que não tem mais responsabilidade nenhuma, tipo assim, não me importa se vocês estão indo para o inferno, nós já estamos salvos, nosso ônibus chamado nossa igreja tradicional, subindo para a eternidade, vocês que se explodam. Nenhuma responsabilidade missional, né? Que aí também entra um perigo que aconteceu na década de 80, que foi a visão fatalista, né, que a igreja tinha, né, o mundo está acabando, Jesus está voltando. Então, para que se envolver com tecnologia? Para que se mover? Né? Assim, eu gosto assim, da estratégia, mas eu não considero uma teologia, né? Que chamam de teologia dos 7 montes. Eu não chamo de teologia porque é uma estratégia de ocupar lugares de relevância. Eu creio demais nisso. Então, a ausência da igreja de se pensar no tempo fez com que o inimigo tomasse essas áreas. Por exemplo, foi na época que surgiu as mídias, né? Rádio, TV e tudo aí isso. Estava lá Steve Jobs, Mark Zuckerberg, esse Elon Musk agora está tomando o planeta aí. Os caras estavam, tipo assim, o Hollywood, eles são modeladores culturais. Então, eles moldaram o mundo. Eles ficam brincando. A Califórnia, sim. Aquele lugar é mágico no sentido diabólico e celestial. É verdade. Não sei que loucura aquele lugar tem, Acho que você definiu exatamente o que eu digo. Loucura. Eu amei aquele lugar de um jeito assim, por mais que eu amei, fiquei chocado, as duas coisas. Porque eu vi coisas naquele lugar que eu falei, cara, não é real isso aqui, velho, entendeu? É porque, na verdade, eu sempre vi a Califórnia como... Antes de ir lá, eu vi a Califórnia como... Ela é tipo um arquétipo, ela é tipo um lab... tipo um protótipo. Por coisas que eles querem começar lá para daqui 5 anos tomar o mundo. Entendeu? Quando eu estava em São Francisco, os caras andando sozinhos, né? Tipo assim, estava em São Francisco, um bairro 100% homossexual, LGBT, tava, e tipo assim, uma loucura, uma mistura de tecnologia com... E eu fiquei assim, eu falei, cara, mas é mágico, aquele lugar carrega alguma coisa. Por isso ver o avivamento, eu acho que é uma guerra naquele lugar, sabe? Surreal. E Los Angeles, né? Los Angeles carrega uma atmosfera. E eu fiz a mesma leitura. A mesma leitura. Quando eu cheguei naquele lugar, eu falei assim: esse lugar é assustadoramente mágico. Surreal. É assustadoramente mágico. Por quê? Porque eu falei assim: eu nunca vi tanta riqueza no meio de tanta pobreza. Uau. E eu nunca vi tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Então, assim, você vê que eles têm algo fantástico, eles têm um poder de influência, que aquilo que é gerado naquele lugar vai chegar no restante do mundo. Vai chegar. E eu vejo que a igreja concordo com você que por muitas vezes por essa visão fatalista ou até mesmo por um certo medo, eu acho que a gente entregou algumas coisas de bandeja na mão do diabo, e eu acho que nós temos hoje sofrido para tentar recuperar e reconquistar isso. Então você vê, né, que esses países mais antigos, né,
sofreram pela omissão de uma igreja que não se atualizou. Deus é imutável, a palavra é imutável, mas as gerações mudam. Por exemplo, dizem, né, que a quantidade de informação que uma criança de 5 anos tem hoje, os imperadores há 2 mil anos atrás não tinham. 5 anos. Uma criança de 5 anos é mais inteligente que um imperador romano 2 mil anos atrás, porque recebe muita informação. Então, assim, eu sou altamente moderno, ainda não, assim, eu tenho... a minha condição financeira ainda não é compatível com a minha criatividade. Quando juntar as duas coisas, eu também sofro vai ser explosivo, né? Mas eu penso, um exemplo, perdão de cortar. Não, tudo bem, tranquilo, complementa. É que nem agora essa revolução do The Chosen. Cara, extraordinário. Os caras estão com uma série assim, moderna, contemporânea, mas altamente bíblica. Estão sendo fiéis assim, até as falas. Eu tive agora na pré-estreia agora da 4ª temporada, né, que reuniu os pastores de Brasília, eu fui. Cara, eu chorei igual criança. Eu estava viajando de Deus assim, dentro do cinema, assim, ó. Quase que um pouco começou a falar em línguas, tem um culto. Então, assim, tem produtoras, por exemplo, em Atlanta, que estão surgindo agora também pensando, né, em tocar o planeta com cinema, sabe, com teatro, com música, com arte, né, que eu acho que esse é o caminho. Aí que eu falo, o equilíbrio é o ponto-chave disso tudo, porque a gente também vê que nessa cultura de 7 montes, vai ocupar o monte da arte, mas é ocupar o monte da arte santo. Se tornar imoral para fingir. A gente tem casos, vou citar nomes, né, mas bem conhecidos no Brasil, né, não, eu tô como evangelista dentro da arte. Aí depois virou pior do que o do mundo. Entendeu? Engraçado, porque o carnaval desse ano, pastor, acho que nunca foi tão gostava melhor do que as igrejas. Tinha mais Bíblia do que as igrejas. Estavam tratando de volta de Jesus. Teologia. Apocalipse. Os caras estavam discutindo escatologia. No meio do carnaval baiano. No carnaval, cara. Esse me chamou muita atenção. Mas sabe, algo que me assusta, pastor, quando a Bíblia fala no livro de Juízes, né? E depois que morreu aquela geração, sim, né, geração cada um fazia o que queria. Exato, e nasceu uma nova geração que não conhecia a Deus e os seus feitos. Cara, isso mexe muito comigo, porque assim, eu sou fruto de uma igreja relevante, eu sou fruto de uma igreja que transformou a minha vida e meu caráter. Claro. Mas eu me preocupo porque está vindo novas gerações. Algo que a gente tem falado aqui, pastor, até no último podcast que eu tive com o pastor Luiz da Batista Graça e Paz, e a gente falou muito sobre isso. Assim, ele levantou uma questão que eu achei muito interessante, foi assim, o que tem essa nova geração que o diabo já identificou e que a igreja ainda não acordou para levantá-los, para empoderá-los? Porque assim, nunca vimos uma geração que foi tão bombardeada, tão desconstruída como essa geração que tem nascido agora. Então, quando a gente fala sobre igreja contemporânea, sempre o meu foco e a minha preocupação está a igreja cresceu muito e veio de uma forma muito crescente até aqui, mas a gente sabe que há uma nova geração que está sendo levantada, e se nós nos tornarmos irrelevantes para essa geração, eu acho que é claro que Jesus afirmou que as portas do inferno não prevalecerão. Sim. Então eu acho que o risco não é a igreja morrer, eu acho que o risco é eu não ser parte daquilo que Deus está fazendo. Sabe, isso me choca. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse tema, e eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre quais os tipos de cultura, porque uma das coisas que chama atenção, por exemplo, na Cia Church, é como é que vocês conseguem empoderar tantas pessoas para se tornarem relevantes no cenário nacional. Porque essa é uma dor que eu carrego sobre igrejas que não conseguem desenvolver os talentos das próprias pessoas que estão ali, o chamado de Deus na vida delas. Mas algo que eu acho que a Cia Church carrega desde o começo, e aí o senhor pode citar alguns nomes, tanto tais como, vamos citar aqui nomes que são mais conhecidos hoje, como Jonas Serra, né? Acho que no cenário nacional talvez seja o ícone de maior destaque hoje, que nasceu e cresceu na Cia Church. Cari Cardim e outras pessoas que o senhor vai citar mais que eu, que o senhor conhece mais. Mas assim, quais são as culturas que vocês trabalham naquele lugar, que conseguem desenvolver essas pessoas, que conseguem fazer com que elas continuem sendo parte de uma comunidade com seriedade, com responsabilidade,
mas ao mesmo tempo que pense além da minha comunidade local, mas que enxergue o mundo ou a igreja global como o reino de Deus e como a necessidade de eu me doar para esse reino. Sim. Várias coisas aconteceram nesses anos de igreja. Primeiro, a igreja viralizou, né? Tipo assim, o coletivo, que também é muito saudável, né? Tem muita gente que nem sabe que eu sou pastor da igreja, né? Eu acho isso demais também, né? Tipo assim, conhece a igreja, conhece algumas coisas que a igreja fez, algumas músicas da igreja, mas não sabe que é o pastor da igreja. Eu falei, cara, fantástico, estou cumprindo meu Era o meu caso, alguns anos atrás. Aí eu falei, uau, top. Muita gente não sabe, né? Até porque, assim, a Cia, ela é apaixonante, né? E é difícil você falar, assim, eu nem gosto muito, assim, de você falar de você mesmo, mas talvez que sirva como uma inspiração, né? Não é jamais querer dizer que a gente é melhor ou pior que qualquer pessoa, mas falar da nossa realidade. A Cia, ela é apaixonante. Quando você, assim, você vai no culto, você vai ficar doido, você vai falar, cara, que loucura, Ambiente, que são, né? Ambiente. Um exemplo, agora a gente veio de 8 dias de culto. Hoje nós começamos um culto dia 22 horas do dia 31 de dezembro e ele acabou 8 dias depois. Foi um mover de Deus assim que poucas vezes eu vi em todo lugar que eu passei no mundo, dentro de Santa Maria. A gente viu em tudo que é lugar, foi uma loucura. Então, mas só que quando você conhece os bastidores, aí que você é pego e você fala, cara, diferente isso aqui. Porque a primeira coisa que a gente fez a gente desenvolveu uma visão natural que Deus nos chamou para algo grande. Porque, tipo assim, a gente nunca viu as coisas tão distantes. A gente sempre creu radicalmente que Deus nos usaria dessa forma. Sempre. Desde que você está com o Jonas e falar com ele, se eu estar presente, você fala, mano, conta como é que foi o começo. A gente sonhava, sempre sonhou grande, sempre teve uma visão. Eu carregava visão e responsabilidade nacional. Eu estou falando de Santa Maria, eu estou falando da faixa de Gaza, eu estou falando desde quando eu comecei na minha sala, nós vamos gerar algo que vai abençoar a vida de milhões de pessoas. A gente já falava, verbalizava isso. Então, vocês já começaram com essa cultura de algo que vai abençoar o mundo. E declarávamos isso profeticamente. Isso é missional e apostólico, né? Aí eu tive uma expressão muito forte, né? Até de uma mensagem que eu vi do Bill Johnson no começo da igreja, foi muito, casou muito. Que o Bill Johnson ele falou para mim, ele falou, eu tive na Bethel, você teve na Bethel? Não, mano, eu passei do lado da Bethel já por dezenas de vezes, não tive a oportunidade de chegar lá. Sabe o que acontece? Por exemplo, desculpa, pode falar. Quase todas as vezes, ou melhor, todas as vezes que nós estamos ali na Vocês têm na todo um Califórnia, roteiro, cronograma. a gente vai em turnê. Cara, tem vezes que você vai você vê a cidade dentro de carro. Acredito. Porque você não passa pelo local. E né? os domingos, que é os dias de culto, os dias que a gente está, né? A gente está nos eventos. E aí eu fui vi realmente, eu participei de 5 cultos lá. Conheci toda a estrutura deles, todos os bastidores. Cara, realmente há um porquê eles tocar o planeta. Que eles são um exemplo clássico de uma igreja que tocou o mundo, né? E que toca o mundo, né? E tipo assim, eles não só tocaram o mundo, mas como o mundo vai até eles. Lá é um ponto turístico da cidade. Sim. Uma cidade foi transformada por causa de uma igreja. Então, a primeira coisa que me mexeu comigo foi isso. Eu falei, cara, eu quero uma igreja para a cidade. Eu quero uma igreja que ela transforma a cidade ao longo dos anos. Né? Então, foi a primeira vez que a gente teve. Segunda coisa foi a questão de adoração. Né? A adoração não é a música que a gente toca, é a vida que a gente leva. Então, sempre foi uma cultura. Então, nós criamos uma cultura de adoração, sempre focando nisso. Todo culto tem que ser intenso, todo culto tem que... Então, isso aí, naturalmente, isso aí transforma tudo, isso aí vai transformando. Então, sempre foi muito intenso. Então, desde o começo, a gente criou um ecossistema onde tinha uma visão muito forte, uma adoração muito forte, uma entrega muito forte, e sempre cremos, uma fé também radical, sabe? Um exemplo... Você podia dizer, então, que as bases que vocês trabalham de culturas... Então, qual é? Adoração? Adoração, visão, fé, né? E o último que eu falei, não lembro, nem eu lembro. Eu falei, que eu esqueci também. Eu também eu me esqueci. Meu TDAH, foi mal. Eu acho que eu estou acompanhando o seu TDAH. Contamina, às vezes. Esqueci fé, né? Fé foi o último que você falou. Então, assim, desde o começo a gente creu radicalmente, sabe? E a outra coisa também, autoralidade. Né? A gente sempre quis ser autoral. Por exemplo, às vezes as pessoas na igreja falavam, cara, eu conheço nenhuma dessas músicas. Cara, você não conhece porque são músicas daqui, locais. Ah, tá. Aí o que aconteceu? Qual foi a que eu peguei desde o começo? Que até tudo que aconteceu, Jonas, Karen, José Wellington, Everton, né, a Cia Worship, outras coisas, né, tudo foi fruto
de uma cultura, de um ecossistema. Esse ecossistema, essa cultura que foi a plataforma que impulsou todos. E eu vou explicar o porquê. Porque eu cheguei para eles um dia e falei assim, ó, a partir de hoje, eu quero que vocês componham aquilo que sai do altar. Então, o que estiver pregando, vocês vão transformar em música, porque nós vamos criar uma cultura de encar na mente das pessoas temas específicos. Um dia eu estou pregando, até em vários podcasts o Jonas fala isso, eu estou pregando, e quando ele vai vir, ele vai contar essa história. Eu estou falando sobre o Rio de Deus. Estou fazendo um comparativo de Ezequiel 47 com João 5, o tanque de Betesda, e o Rio de Ezequiel. O tanque de Betesda era um lugar onde tinham movido as águas de forma esporádica, quem entrasse primeiro seria curado, representa um tipo de igreja, né? Que são igrejas que têm moveres de formas esporádicas. Só que fala também de uma igreja que do limiar da porta sai um rio, que onde esse rio passa, tudo transforma. Duas formas, ou você vai ter um lugar onde praticamente você vai ter um encontro com Deus, ou você vai ser o mover de Deus na terra. Então, essa sempre foi a nossa visão. Então, nós somos um mover, nós não somos um tanque para reter. E é interessante, pastor, dentro dessa visão, porque o tanque, as pessoas vão até ele. Sim. O rio, ele vai até Sim. as pessoas. E o mais louco é que quanto mais longe o rio chega, mais fundo ele fica. Exato. Olha que loucura. Sim, teve uma frase que eu ouvi da minha pastora, meus pastores moram nos Estados Unidos, são com meus 33 anos, e ela me falou uma frase uma vez, ela falou assim, Tiago, e se Deus mudar o lugar do encontro? Eu falei, como assim? Porque a gente condiciona encontros com Deus ao culto de domingo, né? Ou os devocionais que a gente marca. E se Deus quisesse encontrar com você numa favela, num presídio, na padaria, no meio da rua, em lugares improváveis, dentro de um Uber? Então, aquele dia eu entendi a manifestação do céu na vida cotidiana. Sabe? Então, assim, dá para escrever um livro sobre isso. Né? Sim, Mas o que aconteceu nesse dia? Eu estava pregando sobre isso, falando sobre o Rio de Deus. O Jonas estava sentado, né? Aí o Vitão, que é o nosso líder de louvor lá. O Vitor, você sabe que eu discipulei o Vitor por um tempo. Foi freguês de Deus, é verdade, freguês de Deus. Exatamente. Hoje ele virou um monstro de produção. Cara, o cara tá. Eu estava lá no dia que ele foi indicado separado para o ministério. Sim, é verdade. Foi esse dia mesmo, quando eu estava nos Estados Unidos. E o incrível, assim, que quem escuta as produções dele, ele produziu coisas pro Jonas, fala, mano, que você usou os melhores. Pá, mas não, é talento e uma unção que ele entende aí fora da curva. Aí o que aconteceu? Aí o Vitor tá lá tocando, fazendo uma base, e o Jonas está sentado. E tem até hoje a gravação. O Jonas começa a cantar, né? Baseado na palavra, eu pregando de fundo, ele começa a falar, não quero só me arrepiar, não quero só... Né? Quando foi ver, nasceu a música, né? Aí, quando ele acabou o culto, ele falou, pastor, o cara me deu uma música, me mostrou. Eu falei, caraca, velho. Aí, antes disso, a gente estava em Goiânia, no hotel, a gente ia pregar na igreja. Aí ele estava num quarto, eu estava no outro. Aí ele sai do quarto, bate na minha porta, ele entra e falou, mano, Deus me deu uma música. Eu falei, mostrei, pô, sentei. Aí a gente sentou. Ele começou a cantar aquela Só Quero Queimar, né? Estou trocando a porta. Cara, Deus tomou o ambiente. Isso. Tomou, sem exagero. Nós ficou mais de 1h30 em adoração e quebrantamento dentro do quarto, repetindo. Eu, mano, de novo, vamos, de novo. Eu falei, mano, vamos gravar isso, velho, vamos gravar. Então, tipo assim, eu sempre... na verdade, o louco, tirando o José... Todos esses meninos são de Santa Maria. O Jonas cresceu em Santa Maria, a Karen de Santa Maria. Todos eu conheci anônimo, todos. A Karen, quando eu conheci, ela tinha 4.000 seguidores. O Jonas tinha 2.000 seguidores. O Everton tinha 1.000 seguidores. Todos. José Wellington, tipo assim, eu não quero ser tão descoberto. Tipo assim, tímido. Todos entraram nesse ecossistema e todos... E uma coisa também que, assim, eu sempre trabalhei neles, que eu acho que foi um diferencial da igreja, eles nunca foram tratados como celebridades. E nunca serão, né? Seja lá quem for, a gente já recebeu gente famosa. Então, um exemplo, lá eu falo que roda e microfone é a mesma coisa. Isso é cultura da igreja. Então, tipo assim, o Jonas já lava o banheiro, já ajudou na obra, da Karen. A Karen, ela admira até um dia desse, dela mudar para o Espírito Santo. Então, eu sempre trabalhei muito essa questão de ego, sabe? Então, eu falo, cara, servir não é só estar com o instrumento na mão. Servir é servir a igreja. Sim. Sabe o que me chama a atenção, pastor, quando eu vejo? Por exemplo, porque eu vejo algumas lideranças, a gente viu alguns casos aqui em Brasília, eu vi no Brasil, mas aqui em Brasília, de pessoas que eu conheci com um talento incrível e que começaram a crescer dentro de uma estrutura, e quando eles chegaram a um certo ponto naquela estrutura, então eles esbarram em um ponto em que o líder principal falou, peraí, eu estou te
promovendo para que você venha até aonde você alcança o meu teto. Mas quando você chega no meu teto, eu vou até mais longe. Tem 2 casos, na verdade, que eu já vi, né? Esse caso e o caso também de usar as pessoas, né? Tipo assim, porque, por exemplo, se você observar, a gente nunca usou a imagem deles, nem no meu perfil pessoal, nem no da igreja. O Jonas aqui, 50 milhões de views. O canal dele tem mais de 100 milhões de visualizações. Eu vi ontem, ele estava comemorando... 50 milhões. Ele é um dos maiores streamers do DF, se não for o maior hoje, com 2 milhões de ouvintes mensais no Instagram, no Spotify. 2 milhões mensais, é muita gente, mensalmente ouvindo. E tipo assim... Só que, como eu falei, a gente nunca tratou eles como celebridades, né? Sempre tratou como pessoas normais. A igreja nunca tratou diferenciado. Se você vê você chegando no culto, o povo estranhava, a cara tá ali sentada ali, tá tirando foto. Eu falei, pessoa super normal. Então eu trabalhei muito esse ego deles, sempre esmaguei muito o ego deles, sempre, sabe? E fez com que eles crescessem de forma saudável. Aí os extremos que a gente estava falando, tem esse decão que é o líder poda, já vi pessoas com um potencial assim absurdo. Ou um exemplo, a pessoa está crescendo, não tem espaço às vezes para 2 pessoas com muita criatividade no mesmo local, abre uma igreja com uma congregação e bota o cara para crescer, como eu tenho feito, entendeu? Eu ando com muita gente boa, então eu vou abrindo e falo, mano, cresce, eu dou cadeira, dou som, cria estrutura. Então, mas aí entra o que a gente fala, o líder não é inseguro. Então, quem é seguro, sabe quem é em Deus, não tem medo de promover ninguém, mano. Porque o começo da gravação, mas só quero queimar. A gente investiu financeiramente, a gente ajudou a alocar as coisas, era bem tímido, bem fraca as coisas, mas um exemplo, a primeira vez que ele foi para São Paulo gravar, né, a gente ofertava, a gente pagava passagem. Então, assim, a gente nunca teve dificuldade em promover as pessoas, celebrar o crescimento das pessoas. E outra coisa, nunca foi um troféu para mim. O Jonas, né, a Karen. A prova disso que praticamente todos, né, já estão pegando seus rumos, seus caminhos. E eu extremamente feliz com eles, com o crescimento deles. E todos eles, por exemplo, vamos falar se eu falar de Instagram, todos eles com o Instagram com certeza muito maior do que o seu. O meu tem 7 mil seguidores. Eu podia muito bem falar, mano, e eles fariam questão de respeito por mim, você conversar com todos eles. Respeito por mim extremo, mas eu nunca os usei para me promover. Nunca. Sim. Sabe? Porque, tipo assim, eu sei quem eu sou, sei do meu propósito, da relevância que eu tenho, da que eu não tenho também, né? Porque, tipo assim, não é só sobre saber quem você é, mas também quem você não é. É importantíssimo também, né? Sim, e o porquê da relevância, né? Porque, assim, por exemplo, se você abre para uma relevância a nível nacional, você tem uma responsabilidade nacional. Agora, quem são as pessoas para quem Deus tem te chamado? Quem são as pessoas que Deus tem te dado? Jesus orando, fala assim, Deus, aquelas pessoas que o Senhor tem me dado, aqueles que o Senhor tem me dado. Então, muitas vezes a gente anseia por abrir uma abrangência, mas quanto maior a abrangência, maior a responsabilidade. E às vezes você acaba se colocando sobre pessoas que não são pessoas que Deus tem te dado. Eu acho que isso... E outra chave também poderosíssima também foi o que a gente fez por uma época. Eu falei, cara, e até hoje não é comum, né? Tipo assim, esses dias eu conheço, acaba que você conhece muita gente, né? Aí a gente não tem a cultura de levar famoso na igreja. Não leva. Apesar que os meninos ficou famosos, né? São bem famosos, mas por muito tempo a gente falou, cara, a gente não vai trazer ninguém. Sabe? Tipo assim, hoje a gente traz amigos, né? A gente cria parcerias. Sim. Mas assim, um exemplo, se eu quisesse hoje trazer o Theo Ruber, eu conheço, o assessor dele é meu amigaço, o Rony, né? Que não cobraria nada, viria por vários, por conta dos meninos, viriam para a igreja, encheria a igreja e tal. Só que a gente sempre falou, cara, a gente não vai... porque todo crescimento feito por meios artificiais tem que ser mantido por meios artificiais que tem prazo de validade. Tudo aquilo que é feito em essência, tudo aquilo que é feito gerado em Deus, ninguém tira de você. Porque o que acontece? Hoje todos estão tomando os caminhos, né? Karen foi para o Espírito Santo, o Jonas também provavelmente muito de Brasília. Outros, então, tipo assim, eles estão crescendo e foram-se embora. Dentro né? Mas só para me fazer, não vou esquecer, que é a chave. Pode concluir, por favor. Que eu acho que é uma das maiores chaves, né? Então, o que a gente fez? A gente valorizou
os ministros locais. Porque eu vejo que quando a igreja cresce, ela começa a trazer um monte de gente famosa e começa a desvalorizar o cara que está lá chegando 5 horas da tarde, 3 da tarde, num domingo. Então, eu valorizo extremamente os meus músicos, os músicos da igreja. Hoje a gente tem mais de 50 membros da equipe de louvor. E, tipo assim, porque eu valorizo eles. Então, tipo assim, a gente criou uma cultura, porque essa cultura, esse ecossistema, não está só nesses que ficaram conhecidos, está em todos que não são, que são alunos também. Você for na igreja, você vê, você fala, cara, que unção desses meninos aqui. Mas por quê? Porque eu valorizo hoje mais quem anda comigo do que eu vou encher o evento aqui, eu vou trazer um famosão aí para... A gente sempre valorizou isso. Falou, cara, é a gente. Se for para Deus fazer alguma coisa com a gente. Porque eu já fui em tantos eventos que você leva alguém muito famoso e não flui nada. Às vezes você está ali com a tua comunidade local, que você gerou, e o explosivo e avivamento, que né, a gente teve outro dia de culto, não teve um famoso. Ninguém que a gente falou, quem a gente poderia chamar? Porque acontece muito isso, a igreja cresce, ela começa a desvalorizar quem teve desde o começo e começa vamos usar aqui os famosos para encher. Então, as pessoas que andam comigo, elas se sentem muito valorizadas, né? Isso é o que faz a diferença. E outra coisa, não se sentem presas. Porque quando alguns foram tomando seus rumos, eu liberei em paz. E por que eu tenho? O que eu tenho comigo? O ecossistema, que é o segredo. O que Deus fez com Jonas, com os meninos tudinho, Ele vai fazer de novo e com outras pessoas. Não vai parar, entendeu? Porque é o ecossistema, né? É a cultura que foi gerada, é uma cultura, né? É um mover do espírito. Não vai parar, entendeu? Então vai continuar. O que eu ia dizer, sabe, que me chocou bastante e é uma cultura que eu tenho no meu coração, mas que é uma cultura que eu tenho buscado levar, inclusive, para a minha igreja local. O dia que eu fui lá, eu escutei eu não lembro o nome do pastor que estava ministrando. E ele falou, olha, ele chamou os líderes na frente e falou assim, no período de, não lembro quantos anos, 4, 5 anos, eu não quero ver nenhum de vocês aqui mais. Sim. Isso me impactou. Isso me impactou porque o comum é a gente formar líderes para manter a estrutura. E a maturidade é emancipar. É porque, assim, na verdade, eu não criei ministros passia. Até porque, se você vê, um exemplo, o Jonas ministrou na igreja em julho e não ministrou mais. Desde quando você foi lá, em julho do ano passado, ele não ministrou mais. Eu podia usar ele todo culto, domingo, pensa. E ele, na hora, viria, né? Então, assim, porque a ideia é essa, emancipar, é promover, porque assim, a igreja é a plataforma, é o lugar, a igreja local, mas o alvo é o mundo. Sim. Tem que tocar o mundo, tem que ir embora e romper. É aquilo que a gente falou, né? Que a paróquia é o mundo. É o né? mundo. E eu acho que isso conecta muito. Um dos temas que eu queria trazer um pouco sobre plantação de igreja, né? Eu acho que conecta muito com ser uma igreja missional. É interessante a gente conversando aqui um pouco. Eu estava compartilhando sobre uma visão que Deus tem me dado sobre os avivamentos, né? E a visão de que cada avivamento, em cada temporada, eu vejo cinco fases de avivamento, 5 moveres de avivamentos que aconteceram no mundo, desde o nascimento da igreja até o último, até a volta de Jesus. E aí, a gente falando que o último mover é o movimento apostólico, né? O primeiro foi o pastoral com Pedro, né? Jesus empodera Pedro, ali dizendo, Pedro, pastoreia, né? Cuida das minhas ovelhas. Então foi um mover pastoral. O segundo que vem ali, segunda temporada com John Calvino John Calvino e Lutero, exatamente. Então foi o do mestre, né? Que foi os avivamentos de ensino ali, a reforma em si. Então depois vem nos anos 1700 mais ou menos os avivamentos de crescimento, né, que são os avivamentos evangelísticos, desde os moráveis até finaliza mais ou menos um pouco ali com Billy Graham. Billy Graham alcançou, ele passou um pouco de tempo nesse sentido, né? Mas então esses avivamentos aconteceram entre 1700 e 1900. Em 1900 então restaura o evangelístico. Em 1900 vem então a gente chama do avivamento do carisma, né? Que foi a manifestação dos dons espirituais, a restauração dos dons espirituais sobre a igreja, né? E o batismo com o Espírito Santo, a línguas, tudo isso, né? Que vem então esse mover é um mover profético. E então a gente entende que a próxima temporada é a temporada do apostólico. E é interessante porque a origem da palavra apostólico e missionário e apóstolo é a mesma origem de palavra, né? Em línguas diferentes. E então a gente nota que o tempo da igreja agora é um tempo missionário, é um tempo de se multiplicar
de forma madura, né? E algo que me chama atenção quando eu vejo na cultura que vocês têm estabelecido, falando você falou de uma igreja para uma cidade, mas ao mesmo tempo também uma igreja para um mundo, né? Igreja para o mundo. E você disse que vocês já plantaram algumas igrejas em outras partes do mundo. Como é que é essa cultura de vocês lá? Como é que vocês trabalham isso? Sim, a gente está a princípio com 8 igrejas, mas várias frentes sociais, vários trabalhos. A gente investe em alguns trabalhos missionários na África também, né, no Nepal. Só que igrejas estabelecidas, hoje tem as duas em Santa Maria, né, que lá tem uma comunidade chamada Porto Rico, que é bem carente, e se viu a necessidade de se implantar uma igreja onde nasceu primeiro um projeto social, depois se transformou na igreja. Aí tem a CIA Sede, né, que a gente comprou o terreno lá tem um ano que a gente comprou esse terreno lá, uma área muito boa, né, que aos poucos está se transformando, as parcelas são muito altas, né, então não dá para a gente ainda investir tanto estruturalmente, mas está começando a investir. Aí tem uma em Unai, que foi a primeira que nasceu, né, que ela hoje está com 2 anos, né, está com uns 200 membros, crescendo muito, estrutura. Estive pegando lá agora foi a primeira passado, filha, né? O Unai foi a primeira filha. E eu nunca imaginei na vida, né, ter igreja Unai, né, mas conhecemos 2 pastores, até através da Karen, né, do reino, que vieram de um contexto muito difícil, de um contexto bem complicado, né, de igreja, e que encontraram, né, nascia, né, um lugar de cura e tal, e são muito frutíferos, né? A pastora é médica e o pastor é do Cicobi, né, lá em Unai, são muito conhecidos, então acabou que eles conseguiram muito rápido estabelecer a igreja está linda, crescente lá agora, do ano passado, estão extraordinários. Aí tem uma na Ceilândia, que vai virar igreja base missionária, em Águas Lindas, uma no Rio Grande do Norte também, que era uma base missionária, está virando igreja, né, virou igreja, na verdade, ano passado, e 2 nos Estados Unidos, né, uma no Alabama, e outra em Atlanta, que o vice-presidente da igreja foi para lá, mas outros amigos nossos daqui também, e através deles que nasceram essas igrejas lá, né? Estive lá também plantando a de Atlanta. Aí nós estamos agora com os olhos voltados para Portugal. A gente tem uma palavra sobre Portugal muito forte, né? E Portugal está vivendo um movimento muito intenso. A minha irmã, fazem 3 anos, ela foi para Portugal. Ela e meu cunhado. Eles eram parte da banda com a gente. E é algo que eu acho lindo isso. Eu vejo quando Deus promove alguém assim, eu acho lindo. E Deus colocou no coração, nós fizemos algumas viagens missionárias. No meio de uma viagem missionária dessa, Deus falou profundamente com eles. Ele era guitarrista e a minha irmã, uma das vocalistas. E ela me disse: Edson, eu amo que nós estamos construindo, eu amo que nós fizemos, mas Deus está me chamando para pastorear em Portugal. Uau. E aí, na época, a gente até ficou um pouco assim, eu criei naquilo que Deus estava falando, mas é difícil, porque a gente canta a vida inteira junto, praticamente. E aí nós abençoamos eles para ir, e foram para Portugal, estão pastoreando há 2 anos e meio em Portugal, estão com a comunidade com já mais de 100 pessoas. Uau. Se tornou uma das maiores igrejas já da região de Portugal, assim, porque do contexto, né, do contexto europeu, né? Sim. Tá lindo. Então Deus está fazendo. Está começando um movimento muito grande lá em Portugal. Tem uma igreja também que eu conheço lá, então essa coisa também chamada Casa do Leão. Estão com mais de 1.000 membros já agora, estão crescendo assim de uma maneira assustadora, né? Aí eu vou agora celebrar um casamento lá em Portugal, não fui ainda em Portugal, né? Mas vou espiar a terra também, né? Eu tenho uma palavra sobre aquele lugar, né? Sim. Creio assim, num reavivamento na Europa, creio demais assim que, né, todas as sementes do passado plantá-las ainda elas têm vida, né? Talvez pararam de produzir por um tempo, mas que vão germinar novamente. Eu creio demais tudo que foi gerado naquele lugar, né? Knox, Spurgeon, John Wesley, né? E tantos outros, né? E isso é interessante porque eu vejo algo, Deus está fazendo algo lindo sobre o Brasil. Sim. Né? Eu acho que aquelas pessoas que entenderem o que está acontecendo, as igrejas que entenderem o que Deus está fazendo sobre o Brasil, há algo sobre o Brasil. E a gente precisa entender. Por isso que o discernimento de temporadas é muito importante. Sim. Teve um tempo na igreja do Brasil, nós fomos uma igreja, eu costumo chamar nós vivemos algo chamado síndrome do campo missionário. Por muitos anos, a igreja do Brasil se via como inferiorizada, como alguém pedinte, como um pedinte que necessitava receber. Então, por muito tempo, nós importamos muito. Nós importamos a cultura dos nossos templos, nós importamos a cultura das nossas pregações, nós importamos a cultura da nossa música.
Mas Deus tem gerado algo dentro do Brasil e principalmente nos últimos anos eu tenho sentido isso muito forte no meu espírito, pastor. Vê se faz sentido para o senhor. Deus falou comigo, Fledson, eu te levei, eu já tive a oportunidade, como eu falei para o senhor, de estar em 20 nações e ministrando, todas ministrando, levando a palavra de Deus, levando através da música também a ferramenta, né, que a gente usa também. E uma das coisas que Deus me falou nos últimos anos, Fledson, eu vou te levar de volta ao Brasil, porque eu quero que você beba do que eu estou liberando sobre o Brasil, porque isso vai fluir sobre as nações. E algo que a gente tem visto de uma forma linda. E quando o senhor fala, por exemplo, sobre o movimento da Europa, um avivamento da Europa, nós somos originários. Eu descobri isso há poucos dias atrás. E achei isso fantástico. Nós somos originários de Portugal. Nós fomos colônia de Portugal. Então, quase todos nós temos no DNA aí pelo menos uns 40% de uma origem portuguesa. Mas na época em que os portugueses vieram para o Brasil, 60% quase de Portugal era de origem judaica. Uau! Sim, isso é muito interessante. A Bíblia fala que duas tribos apenas retornaram para Israel. 10 tribos se perderam. Essas 10 tribos foram espalhadas no meio do mundo. Nós temos no nosso DNA, eu estava vendo algumas pessoas fazendo um estudo, você tem como fazer um estudo, saber qual o percentual de DNA judaico que você tem. Mas, em média, boa parte das pessoas dá em torno de 20% a 30% de DNA judaico. Nós carregamos a herança de Abraão, que vai reacender a chama sobre a Europa, que está fazendo o caminho de volta. Creio demais. Faz sentido para você? Demais. Isso, o dia que eu descobri isso foi eureka, assim, me deu assim. E você que rodou muito, né? E eu, os tempos que eu passei fora da América, você vê que há até um reconhecimento das nações em relação a isso. Demais. Né? A gente tem ouvido os profetas falarem sobre isso. Quando eu estava na Bethel, lá no culto da noite, um dos profetas que estavam lá ministrando, cara, ele liberou tanta palavra sobre o Brasil. E eu falei, cara, que bom que eu estou aqui ouvindo isso, sabe? Porque hoje é a esperança deles. Eles olham para o Brasil falando, cara, é o país da vez. É porque, assim, é como o Rick Warren fala, né? De tempos em tempos, é como se Deus gerasse uma onda sobre uma geração, né? E nós não temos o poder de gerar ondas, mas nós podemos pegar a onda, né? Entender qual é o movimento de Deus nesse tempo. Eu acho que hoje eu posso falar sem medo de errar. A CIA está 100% dentro do movimento de Deus para hoje. Glória a Deus. 100%, sabe? Por mais louco que possa parecer, cara, pode parecer até soberba, nem de perto, mas é porque, como eu falei, esse ano a gente completa 10 anos. E eu recebi uma palavra uns anos atrás que no 10º ano da igreja a gente seria o princípio de um avivamento, né? E foi tão louco que começou o ano com 8 dias de culto. A gente começou agora 14 dias, 200 dias de oração, sabe? Uau. Então a igreja está hoje, até mesmo pude falar sobre isso, em estado de alerta, à espera de um avivamento. A qualquer momento, alguma coisa muito louca vai acontecer, sabe? A qualquer momento, né? Todo dia, 5 da manhã, eu estou na igreja, todo dia, faço sol, em oração, em busca, sabe? Porque, assim, ao longo da história, Deus sempre fala primeiro com um grupo de pessoas. É como se Deus ama usar, eu chamo de protótipos, né? Por exemplo, esse celular aqui hoje é comum para todo mundo, mas ele já existiu há muito tempo por um grupo reservado de fase de teste, né? Então, algumas coisas Deus antecipa em alguns lugares e depois isso se alastra. Então, Deus está procurando alguns lugares, já está movendo alguns lugares, né, no mundo, aonde Ele vai derramar primeiro nesses lugares, depois vai tomar conta do planeta, sabe? Sim, eu creio nisso. Faz muito sentido com uma visão que Deus me deu há poucos dias atrás, há um tempo atrás. Deus me mostrou sobre avivamento. Eu oro muito sobre avivamento e creio muito com você. Creio muito no avivamento de Joel. Quando ele fala no avivamento, vai tocar todas as nações, todas as classes sociais, todas as etnias. Então, eu creio que esse avivamento vem chegando. E por que? Eu vi o Paulo Borges falando sobre algo e Ele também, exato, falando sobre por que o Brasil.
O Brasil é a representação de uma nação miscigenada, onde o mundo, Sim. todos vivem em paz. Por exemplo, fala, aonde que se existiu uma comunidade sírio-libanesa? Não existe, cara, assim, só no Brasil para ter isso, para isso que seja em paz. Então, assim, o que acontece? Deus me mostrou o seguinte, falou, olha, eu estou levantando focos, eu estou aquecendo focos em lugares, então tem fogo começando a pegar em alguns lugares, e esse fogo estão pegando em partes do mundo, e ele começa a aquecer. Sabe quando você começa a acender uma churrasqueira, e aí uma brasa se acende aqui, você vai lá e joga aquela brasa para outro lugar, você espalha aquela brasa, e você começa a soprar aquelas brasas em lugares diferentes. Tem muito carvão ainda, mas você começa a soprar. E de repente o fogo pega em tudo. Pula e pega em tudo. Então o que Deus me mostra é exatamente um aquecimento global e bate com o aquecimento global que está acontecendo. Está acontecendo 2 aquecimentos globais, não só esse de temperaturas, mas Deus está aumentando a temperatura da Terra. E o Brasil é o protótipo disso. Sim, e o incrível também, eu tenho visto muitos movimentos de orações sendo despertados. Não tem movimento sem oração, né? Eu conheci agora um pastor do Espírito Santo, olha que incrível, tanta coisa incrível acontece no anonimato, às vezes não chega na massa, né? Eu conheci um pastor esses dias, o pastor Dan, do Espírito Santo. Eles tiveram um culto lá que durou 8 meses. Uau! 8 meses de culto. Uau. Aqui no Brasil. Ele terminou agora, foi no começo de janeiro. Antes de Esbro, né? Foi umas 3 semanas antes de Esbro, começou um culto lá. Depois nos Estados Unidos. Em Atlanta também tinha um culto lá que durou 14 dias. Então, tipo assim, eu vejo esses moveres semelhantes acontecendo em vários lugares do mundo. Sim. E qual é a nossa responsabilidade quanto cristãos? Se antecipar. Sabe? Eu falei, cara, peraí, algo muito grande vai acontecer e eu vou me preparar. Entendeu? Até porque você tem que ser muito louco, mano. Eu cheguei a pegar o povo assim, lá a gente me chama na igreja de Leônidas, né? Eu sou muito doido, né? Tipo assim, nossa, Deus, cada loucura. Aí eu cheguei para eles, eu falei, cara, nós vamos fazer 200 dias de oração. 200 dias. Porque vai terminar, nós começamos 1º de março, vai terminar na semana do aniversário de 10 anos da igreja. Então, tipo assim, nós vamos se preparar até setembro, né? E vai dar justamente perto do Rosh Hashanah, que é a virada do ano, né? Que eu creio muito, assim, não sou místico, mas creio em datas, creio em muitas coisas. Então, sempre observo o Rosh Hashanah, sempre observo o Yom Kippur, né? Não judaizo a igreja, mas creio que são datas importante no calendário espiritual do planeta. Então, sou muito ligado. Então, a gente vai orar essa transição, a verdadeira data de transição de ano, que é setembro, né? Setembro a outubro, sempre que há essa transição global. Então, Deus falou, é só incansavelmente, constantemente me buscar, que quando você menos perceber, começou. Qual é o segredo, pastor, para manter uma chama queimando dentro de uma igreja? Porque vocês já estão há 10 anos. 10 anos. Ininterruptamente, a igreja, assim, se você visitar o nosso histórico de Instagram, de tudo, você vai ver grandes movimentações de Deus absurdas, assim, tantos cultos quanto... Né? Então, assim, eu acho que essa intencionalidade, a gente sempre quis isso, é a nossa cosmovisão de igreja, uma igreja incendiada. Assim, todo culto é único. A gente não tem, tipo assim, culto ruim. Até é uma coisa que eu falo muito, não existe culto ruim para quem está bem com Deus. Então, a gente primeiro está bem com Deus, né, em relacionamento, em busca pessoal, que coletivamente também vai fazer com que se aumente. Então, acho que é uma paixão comum, sabe? A gente se sente parte ativa do plano de Deus de mudar o mundo, resumidamente. Então, porque assim, todo grande preparo do presente, ele está ligado a uma grande visão de futuro. Sabe? Gente muito obsoleta no presente, muito desleixada, muito preguiçosa, gente muito distraída, são pessoas que não têm perspectiva de futuro. Então, como que eu creio que Deus fará grandes coisas amanhã, me preparando grandemente hoje? Então, eu espero algo muito grande. Então, isso exige de mim, como pastor, como igreja. Cara, quem anda comigo, eu faço, vocês são doidos, vocês são mais doidos que eu, porque é muito intenso. Eu acho que até o meu TDAH contribui com isso, na minha hiperatividade, que nem o livro que eu escrevi em 2 dias. Eu vendi algumas milhares de cópias assim, de uma maneira assustadora, os feedbacks, assim.
Nem eu explicar, eu falei, cara, e depois eu li e falei, não foi isso tudo, não. Mas, pastor, eu recebi tantos feedbacks. A gente falou, nossa, Qual é esse? Órfãos de líderes, carentes de liderança. Ah, sim. Né? Tipo assim, o pastor comprou 50 livros de uma vez para trabalhar na igreja, no corpo de liderança. Vários pegaram como objeto de estudo. Eu falei, meu Deus do céu, mas é porque a tua cultura é tão normal já para você, só que quando você compartilhou para quem não está vivendo ainda, fala, meu Deus, caramba, que loucura, que é isso aqui? Então, assim, eu sempre fui muito intenso porque eu acredito intensamente que há um futuro glorioso de Deus reservado para nós. Então, a gente sempre esteve agarrado a uma palavra. Então, quando você tem uma palavra clara de Deus, você vai ser intenso no presente. Sim. E tem uma frase que eu falo muito, está no meu livro sobre isso, né? Que existem lugares que Deus quer te levar amanhã que não podem ser ocupados por quem você é hoje. Aí Deus vai te matricular na escola chamada Processo, a fim de aperfeiçoar teu caráter, para quando a promessa se cumprir, né, você não se perder. Né? Então, tipo assim, nós ainda não estamos prontos. Então, a gente tem que ser muito intenso no preparo, para quando Deus falar, chegou a hora. Agora eu vou derramar e ninguém vai reter. Se a ferramenta pronta, né? Um dos grandes lemas da nossa igreja é ninguém pode parar o que Deus quer fazer. Então são 10 anos intensos, ininterruptamente intensos. Você fala assim, teve um ano mais tranquilo, nunca teve. Todo ano vai aumentando essa chama e... Que bênção, pastor, que parar. Acho que daríamos para a gente continuar aqui. 5, 6 horas aqui fácil. Muito. O senhor tem muito conteúdo, muita coisa muito relevante. Assim, estou muito feliz. Acho que tem sido talvez uma das conversas mais... De todas as nossas conversas foram muito boas aqui nesse podcast, mas uma das conversas tem mexido muito comigo. Acho que muito alinhado com o propósito, aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho buscado, tenho carregado também. Então, obrigado, pastor, por compartilhar do coração. A gente percebe que isso veio do coração do senhor. E dá para entender por que a igreja tem fluído nessa cultura, uma cultura clara, uma cultura relevante, e isso é notório. A gente precisa encerrar aqui, mas eu quero agradecer demais pela presença do senhor. A gente sempre, antes de encerrar, a gente pede duas histórias, pelo menos. Uma história, só compartilhar com a gente. Uma história, o que mais te marcou nesses 10 anos de Cia Church? Talvez a história, algo que Deus fez, o que mais te marcou. E também, se tem uma história engraçada, uma gafe, algo pra gente, o pessoal dar umas risadas aqui também no podcast. Sim. Deixa eu tentar lembrar aqui, porque tantos momentos incríveis, mas eu acho que o que me marcou foi o comportamento da igreja frente à pandemia. Nós oramos praticamente todos os hospitais do DF. Eu cheguei a levar 400 pessoas para cercar um hospital, porque tinha um membro doente lá. Uau. Então, tipo, você tem vídeo na internet assim, da gente cercado assim, ó. Nós fomos talvez ou a igreja que mais entregou alimento na pandemia. Eu cheguei para a igreja, né, e falei bem assim, ó, se for necessário vender tudo que a gente tem, ninguém vai passar fome aqui. Naquela época estava tudo muito certo. Eu falei, vocês são mais importantes do que qualquer microfone, caixa, que a gente vende tudo. E a gente ajudou tanto a igreja quanto milhares de pessoas. A igreja se transformou num mercado social. Até hoje existe esse mercado social. Tem 2 anos de mercado social. A gente cuida de 60 famílias todo mês. Né? Só que a igreja ela se transformou numa base onde tinha momentos aqui de altura, de comida. Né? Onde pessoas vinham e tal. Então esse foi um momento, né, bem, como é que fala? Impactante. Sim, Agora deixa eu tentar lembrar do momento engraçado. Não sei se tiver, senão também tranquilo. Acho que eu não vou lembrar assim, de cabeça assim, que seja realmente assim, bem engraçado, não. Não, tudo bem, não tem problema. Bom, mas eu quero mais uma vez agradecer, senhor, por esse tempo, por compartilhar algo tão precioso. E quero reconhecer o depósito de Deus sobre a vida do senhor. Quero reconhecer a unção que a Cia Church tem carregado. E dizer que para a gente é uma honra poder dar voz a isso. Fazer, assim, nosso podcast ele tem uma abrangência muito pastoral também. Nós temos muitos pastores que acompanham, que assistem assiduidamente aos nossos episódios. Eu fiquei muito feliz. Há pouco tempo atrás, eu estive em Tocantins, fui na cidade bem no interior de Tocantins, e quando eu cheguei lá, o pastor da igreja falou assim, rapaz, eu acompanho todos os episódios do podcast, cara, a gente tem sido transformado aqui na igreja por aquilo que vocês têm feito lá,
Eu fiquei tão Você nem feliz. imagina o quão longe está chegando, né? Exatamente, e isso me deixa tão feliz de poder trazer conteúdos relevantes. Por isso que assim, a gente não traz qualquer pessoa aqui, mas a gente busca realmente pessoas que têm algo do céu para compartilhar, para que quem estiver assistindo, né? Até porque as pessoas passam 1, 2 horas assistindo. Eu sei, isso aqui vai dar quase 2 horas, a gente podia chegar a 10, a 20 aqui hoje, mas a gente tira a pessoa do tempo dela fazer qualquer outra coisa para estar assistindo, então a gente procura trazer conteúdos relevantes. Obrigado, pastor, obrigado demais, que Deus... E só como considerações finais, Sim. Uma coisa que você estava falando, só para fechar, né? Uma oração que eu fiz para Deus nos últimos meses é que eu só quero andar com os amigos dele e conhecer os amigos dele. E os amigos de Deus, eles compartilham os mesmos sentimentos, dos mesmos desejos, das mesmas visões, parece que você já se conhece há anos, né? Sim, é verdade. A gente poderia desenrolar aqui até Flui, né? meia-noite. Exatamente. Né? É porque existe uma conexão, né, de espírito mesmo, né? Uma testificação, na verdade. Caramba, Deus está falando comigo isso também, né? Então, eu sei que o senhor também é um amigo de Deus, né? O Diego também está ali atrás das câmeras também. O cara também incrível. O Diego, fantástico, e né? E que eu puder servi-los também como igreja, conta com a gente. Ô, meu pastor, a gente agradece demais. A gente já tem sido abençoado por vocês. E sim, queremos andar mais junto, estar mais perto. Acho que o sentimento é recíproco. Eu tenho falado isso com Deus. Deus, me ajude a andar perto de boas pessoas, pessoas que têm andado contigo. Porque isso é que determina e faz a gente caminhar e chegar. Muitas vezes a gente é inspirado. E aqui no podcast, acho que eu tenho tido o prazer de poder ter esse ambiente onde eu recebo tanto. Eu sou tão ministrado nesse lugar. Eu aprendo tanto nesse lugar. E que essa musiquinha agora acabou. É porque ninguém está ouvindo, só a gente. Rapaz. Eu estou chorando aqui por dentro desde o começo dessa conversa, pastor. Desde o começo. Acho que uma presença de Deus assim incrível nesse lugar, incrível. E eu honro mais uma vez, pastor, o que Deus tem feito na vida do Senhor. Obrigado por ser essa voz profética aqui na nossa cidade. Que o Espírito Santo continue levando a Cia Church, a vida do Senhor e de todas as outras pessoas, liderança que está ali, a se tornar a voz profética que o nosso país e que o mundo precisa. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aí também, acompanharam essa conversa, que Deus possa abençoar você, possa te levar a viver um nível espiritual a cada dia, um desenvolvimento espiritual, um crescimento espiritual, que Deus possa te levar a entender o movimento, o que Ele está fazendo nesse momento, e que você possa estar engajado nessa obra. A nossa obra nós cremos que o plano de Deus é restaurar todas as coisas, é chegar, tomar toda a terra, né? Alcançar toda a terra, e nós estamos trabalhando nisso. A construção, a igreja, a gente crê que a igreja, o fim da igreja é uma igreja relevante, uma igreja vibrante, uma noiva sem mácula nem ruga, santa, aguardando o noivo para o momento do casamento. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, é nisso que eu sei que o Senhor está trabalhando. Que Deus abençoe sua vida e seja engajado nessa obra. Lembrando a você que você tem acesso à mente de Cristo, você pode viver a partir disso. Então, não se esqueça, que Deus abençoe você e aguardo nos próximos conteúdos. Estaremos aqui muito em breve, novamente. Compartilhe, envie com todas as pessoas aí que estão próximas a você, se você foi abençoado com essa conversa. Deus te abençoe e até mais. Pai Deus celestial, ela tem um propósito, Pai Deus, o teu reino será um tempo de contemplação, Deus, da tua glória, Pai Deus. Eu oro por um tempo de devoção, Pai, devoção extrema, Pai Deus, um tempo de criatividade, Pai Deus, mas não a criatividade humana, a criatividade celestial, Pai Deus, um manto de criatividade, Pai Deus. Eu oro, Deus, por canções, Pai Deus, que sejam, Pai Deus, um clamor coletivo, Pai Deus, canções que traduzam, Pai Deus, o clamor da igreja brasileira, Pai Deus. Eu oro, Pai Deus, sobre novos lugares, Pai, novas nações, Deus, sobre novos acessos, Deus, uma missão de acesso, Pai, foi dado sobre ele há muitos anos atrás, acessos inexplicáveis e incompreensíveis na maioria das pessoas que o conhecem, Pai. Deus, enche essa sala com a tua presença agora, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, né? Deus, o peso da tua glória sobre esse lugar, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. A nova fase vai precisar de um novo reforço de anjos. Deus, uma proteção maior,
Deus do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Ah, Deus. Como Maria, Pai Deus, que ele agora entre na melhor geografia do mundo, a teus pés. Livramentos. Deus visita agora o futuro, entra no futuro com livramentos. Em nome de Jesus. Fazer diante de um tempo de transformação cultural. Onde ela passar, ela vai trazer transformação cultural. Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Tiago. E peço. Foi matriculado na escola do processo e não foi fácil, não tem sido fácil. Deus me diz que o que Ele vai fazer com você é único. A adoração do Brasil está no hiato agora, está num momento de pausa, onde nada tem sido relevantemente soprado, lançado, mas é nesse momento que Deus levanta tangedores novos. É nesse espaço, é nessas pausas onde os que vieram entregaram tudo que tinham para entregar, Ele levanta uma nova onda de ministros. E Deus diz que nenhuma das boas promessas, das santas promessas, que Ele liberou desde quando você era criança, desde quando você achava ninguém, desde quando era você, Deus, o teu violão, abaixou de carabalaba, recabaixar da carabalaba sobre. Às vezes Deus quer te levar para lugares de avanços e outros para retorno. Há um ambiente que você gerou há um tempo atrás. Deus está te levando nesse lugar mais uma vez. Esse ambiente não tem expectativa de símbolo, não tem expectativa da música do momento, não tem expectativa de visibilidade, não tem expectativa. Não, é Ele, é o Senhor, um lugar de contemplação absoluta. Distração é quando você está envolvido demais com coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. Devoção é quando você reorganiza as prioridades, é quando você fala, isso aqui, eu sei que esse é o primeiro, eu sei que essa é a boa parte, eu sei que esse é o lugar certo. Então Deus está tirando a ansiedade.